Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Alô Show Podcast. Hoje, episódio 90, estamos aqui exatamente numa terça-feira, dia 16 de junho de 2026. Terça-feira, né, que normalmente quando a gente grava esse podcast, para você aí que tá escutando no futuro, né, no sábado, quando é postado, às 6 da tarde, ou semana que vem, ou a próxima geração, né, tem a geração X, tem a geração Z, agora tem qual? Agora falam que vai ser a geração Alpha, né? Qual que é a próxima? Pra você que tá escutando isso aqui da geração Beta, sinta-se muito à vontade pra, né, deixar seu comentário, deixar o seu gostei nesse episódio. Ou não, né? Você não escutou até agora, você não sabe o que eu vou falar. E se eu falar merda, hein? E se eu venho aqui falar um absurdo? E se eu falar que o Monark tá certo? E aí? O que acontece? Você vai dar um like aqui? E aí? Como é que faz depois? Vai pra cadeia, vai chilindró. Mas... estamos aqui exatamente às 7h58 da noite. Era pra eu começar a gravar isso daqui mais cedo. E era também pra eu gravar isso daqui tomando um café. Porque, não sei se você ouviu o último episódio, mas no último episódio eu falo, né, sobre as diferenças do gravar um episódio bêbado e eu gravar um episódio com cafeína no corpo, né. Basicamente, quando eu não estou bêbado, até acontece bastante, eu durmo, né. No final do episódio eu acabo ficando cansado e acabo dormindo. No meio da... não é que eu paro de falar, eu continuo falando. Só que eu não tô mais consciente. Esse que é o problema, entendeu? Eu já gravei podcast inteiro dormindo. Que se me acusarem, nem dá pra me acusar de crime, de alguma coisa que eu falei. Não, era eu, entendeu? Eu vou atestar sonambulismo. O que foi? Meritíssimo. Como que você vai me prender? Hein? É tipo sonhar. E se eu sonhei que eu matei alguém, eu vou ser preso? Não, então, eu tava dormindo. Então, sou inocente. Mas... quem dirá se eu ficar bêbado, não é mesmo? E eu fui ver as votações hoje de manhã e o café venceu! Isso mesmo, de 10 votos no Spotify, 6 pessoas votaram para eu tomar café e 4 votaram para eu dormir no episódio, tomando cerveja, olha só que legal. No YouTube, o pessoal tá meio dividido, né? Então, café, mas cerveja, mas tanto faz. Eu vou tomar cerveja. Ah, mas a votação deu café. Eu não quero saber da votação, não. Eu tô traumatizado com café, tá bom? Eu esqueci de contar isso na semana passada, eu acho, nesse episódio. Porque no episódio passado já tinha acontecido o meu trauma de café. Principalmente cafeteria, entendeu? Mas eu tô traumatizado. Na verdade, o que aconteceu foi... basicamente, estou com R$0 na minha conta. Inclusive, hoje de manhã, né, acordei cedo, escrevi aqui algumas coisas que eu pensei pra falar no podcast. Eu quero falar sobre Succession, eu também assisti uma outra série. Enfim, escrevi, dei uma resumida ali numas ideias que eu tinha pra comentar. E eu pensei, tá, ok, né? Vou fazer minhas coisas, eu pensei, né? Vou deixar as coisas pra depois. Eu tomar meu café agora, depois eu como minha banana quando eu estiver na rua. E assim vai, né? Não comi a banana. E eu não tinha dinheiro. E eu só tinha meu almoço na mochila. Então assim, eu ia passar 9 horas fora de casa. Ou seja, eu tinha que tomar muito cuidado pra não chegar em casa e devorar meu almoço inteiro. Por quê? Porque daí eu ia passar o resto do dia morto de fome. E eu não tinha dinheiro. Ao mesmo tempo, pensei, pô, o café venceu, né? Eu vou botar lá o LivePix, né? Igual eu sempre faço toda terça. Ah, mande seu comentário aqui, mande sua mensagem no LivePix, ou mande seu e-mail no endereço tal, ou blá blá blá. Vou fazer isso, que os caras vão mandar o LivePix pra participar do episódio, né? Vai ter conteúdo lá pra nós. Então, né, vou fazer isso, que daí cai um dinheiro na minha conta, cai, sei lá, R$10, eu pego, compro um leite, acabou, compro um leite, compro um pouco de ração, vai tomar no cu o pessoal que trabalha no mercadinho do centro, tá bom? Eu não compro mais ração Monelo pra gato, ok, rapaziada? A ração Monelo pra gato é R$15 o quilo. Eu estou comprando atualmente a mais barata que tiver. Às vezes é Bolt, que é R$8,90 por quilo. Às vezes é Bandit, que é R$8,99 por quilo. É essa. Mas as minas do mercado parecem incompetentes. Porque eu pego aqui, ó. Porque nesse mercado, normalmente, a pecuária é junto mais ou menos perto da fruteira. Tu pega 1 quilo de ração, passa no cara que pesa, o cara olha, tá, é tal ração, tal peso, tal valor, bota a etiquetinha, tu vai pro caixa e acabou, ela só escaneia o código. Nesse caso não, o caixa é na caixa mesmo, a balança é na caixa. Então assim, e as pessoas são burras, é muita informação para as pessoas lembrar. E as pessoas não vão ficar decorando o tipo de ração. Então, por padrão, por algum motivo que só Deus sabe, elas passam a mais cara. E assim, eu não tenho um problema com isso.
Só que eu não tenho dinheiro, tá ligado? Vai tomar no cu. Ontem aconteceu isso. Eu tinha que comprar ração pros gatos. Daí eu consegui um dinheiro físico na loja. Porque quando a gente, sei lá, tira vírus e cobra um dinheiro, alguma coisa assim, o dinheiro pode ficar pra nós. No caso, pra comunidade, né? Que daí é nós três ali, eu e meus amigos, que a gente compra refri. Passei a mão no dinheiro da comunidade, R$ 10 pra comprar ração. Pensei, tá, vou pegar 1 quilo de Bolt, vai dar R$ 8, vai ter ração até eu receber no sábado, tranquilo. Eu peguei os R$ 10, porque eu tinha dinheiro da passagem, mas eu não queria gastar. Porque, pô, eu queria hoje, por exemplo, vir de ônibus. E mais um dia na semana. Cheguei no caixa, vai tomar no cu. Primeiro, na minha vez de passar no caixa, passa tipo 6 pessoas. Na minha vez de passar no caixa, a impressora para de funcionar. A impressora trava. E a mina não sabe o que fazer. Chilena filha da puta. Eu tô brincando, isso daqui não é xenofobia, eu não sei de que país ela é, mas ela não fala exatamente o português brasileiro. É... Mas assim, e daí ela chama outra pessoa, daí outra pessoa não vem, e eu tô ali, né? Eu tô com pressa. Né, rapaziada? Vamos logo. Daí eu fico tipo uns 5 minutos. Eu só quero passar a ração e ir embora, tá ligado? Eu só quero dar meus R$ 8, que eu peguei mais ou menos 1 quilo, e eu quero ir embora. Tá, a mina sai, chega uma outra mina, meio que dá um jeito na impressora, passa a ração, dela começa a pegar as compras do cara que tava atrás de mim. Passa uma bergamota, passa um leite. Eu fico, mano, a ração era separada, tá? E, tipo, já falo meio meh das ideias. Por quê? Porque, porra, eu tô há 5 minutos esperando e a mina não tem nada a ver. De repente, soltaram uma pica no colo dela. Veio uma outra mina pra resolver a impressora e agora tá me atendendo, tá ligado? Ela meio que só tá passando no impulso. E daí ela falou R$ 15. Oi? Oi? Mas assim, como eu tava com pressa, eu só abri a carteira, peguei o dinheiro físico e entreguei. Quando eu tava voltando, eu pensei, cara, como assim R$ 15, tá ligado? Como caralho, os 15 reais? A ração é 8 quilos. Eu peguei 900 gramas. A matemática não tá batendo. E daí eu não vou reclamar também, né? Porque eu sou gay. E porque eu tava longe também. Mas vai tomar no cu, cara. Por que não pergunta? Tem uma mina que eu gosto, que é uma mina mais. Não vou falar lésbica. Mas é uma mina mais masculina, ok? E ela sempre pergunta, qual ração é essa? Eu falo, é Bolt 8,99. Sempre, 8,99, Bolt 8,99. As outras filhas de uma puta não pergunto. Não pergunto. E eu também, por que tu não fala de primeira? Porque eu sinto que parece que eu tô roubando, que eu quero mentir. Porque eu sei que, eu sei que eles não sabem como é que é a ração. Como é que é o grão da ração, entendeu? Então, a partir do momento que eu só chego e falo, 8,99 é essa, tá? E se eu tô pegando monela e metendo louco? Eu podia fazer isso. E já aconteceu do cara ficar meio desconfiado e vai lá atrás, olha a ração e fala, ok. Mano, eu vou deixar o cara perguntar, né? Porque eu não quero essas picas acontecendo. E daí a pica entra no meu cu. Pra eu aprender mesmo, né? Enfim, desabafo, né? Desabafo acontecendo aqui. Mas a ideia era que vai entrar o Live Pix, né? Voltando aqui, o porquê que eu estou tomando cerveja e não café. Eu só tive um. Só tive um expurgo. Enfim, o motivo de eu estar tomando cerveja e não café é porque eu saí. Eu passei o dia inteiro vendo meu Live Pix, aí tá então nada, nenhum dinheiro pra eu comprar nada, nem pra comer, pra matar minha fome, nem pra eu, nem pra eu poder comprar o leite, entendeu? Alguma outra coisa pra casa, nada. Saio de casa, saio da loja às 6h30, vou numa outra loja com meu amigo pra ajudar ele no bagulho lá que ele precisava. Tipo assim, não dá certo, a gente tenta em outra loja, não dá certo, tentei em outra, não dá certo, porra. Vou pro ônibus, tá ligado? Eu vejo um ônibus passando que vai pro meu bairro, eu pensei, tá, tem mais um que passa, né? Então beleza. A gente foi pra parada, eu fiquei lá, ele ficou me esperando até a mulher dele saiu do trampo. Olho no Live Pix, porra, tem dinheiro, entrou R$ 20, caralho. Vintão. Mas não vou sair pra ir no mercado agora, né? Porque meu ônibus já vai passar. Meu ônibus passa daqui a pouco, eu vou nele, para no mercadinho lá do meu bairro. Começa a passar um tempo. Começa a passar um bom tempo. O mercado do meu bairro fecha às 7h30. É 7h10, eu penso, fudeu, né? Porque o próximo ônibus é 7h20. Eu não vou chegar em 10 minutos em casa e conseguir passar no mercado. E eu também não tenho certeza se é exatamente 7h20. Porque às vezes ele vem mais cedo. E aí, se eu vou no mercado aqui perto, eu me fodo. Porque é 5 minutos pra ir, 5 pra voltar. Tipo assim, tirando o tempo que eu vou perder naquela fila, aí eu me fudi. E aí, o que eu faço, tá ligado? Olha a situação que eu tô. Então se você, mas eu votei em café. Que se foda seu voto, né? Não serve de nada.
Por que adianta o voto? Se nada vai mudar? Não tô nem falando de política agora, tá? Deixando claro. Ai, cara, tá, vamos abrir a cerveja aqui pra eu tomando. Enquanto a gente finalmente, depois de 10 minutos, a gente inicia esse podcast. Deixa eu ver se dá barulho no microfone ou se vai. Se o cancelador de ruído vai funcionar. Vamos lá. Deu pra ouvir? Deu pra ouvir a gelada? Deu pra ver a loira se abrindo? Perdão. Tô bêbado. Bebi, rapaziada. Ah, cara, eu tô com trauma de café por um motivo muito simples. Há 2 semanas atrás, aconteceu um estelionato, né? Vamos ser honestos aqui, aconteceu um crime. Eu fui roubado, ponto final. Tem uma cafeteria na Maurício Cardoso, uma rua de rico que tem na minha cidade, aqui em Novo Hamburgo, que inclusive eu adoro ir por lá de manhã, porque, pô, hoje, por exemplo, e ontem, pô, eu tava vestido mó bonitinho, tá ligado? Eu tô andando por lá, eu me sinto muito bem. É o sol batendo, assim, o céu azul, o sol baixo deixa tudo laranja, e é um lugar com vários prédios, tudo bonito, restaurante, gente rica. Eu lembro que tem o Sunset, que é o Sunset, né, na verdade, que é um prédio que tem nesse lugar, nessa rua, que eu lembro de procurar pra saber quanto que era para alugar um apartamento. E assim, aqueles apartamentos de rico, né, que uma casa é um andar inteiro. E eu lembro que era tipo 3 milhão, alguma coisa assim, não era pra alugar, era pra comprar. E o condomínio era 2 mil ou 20 mil. Eu lembro que eu fiquei assustado, então não tenho certeza se era 2 mil ou 20 mil, porque eu posso ter me assustado com 2 mil. Só que eu tô pensando, pô, 2 mil, ok, né? Se é uma casa que vale 3 milhão, mas vai saber, né, rapaziada? Enfim, vários prédios, eu adoro passar lá. E tem uma cafeteria que naturalmente é mais cara, né? Eu não vou falar o nome aqui. E não vou mesmo, né? Eu ia falar, mas eu desisti no meio, porque eu ainda vou continuando lá de vez em quando com meus amigos. Que é uma cafeteria que normalmente um amigo meu, ele sai do trabalho e ele para lá pra matar um tempo. E pede alguma coisa e tal. E uma vez eu parei lá com ele, ele pagou um café pra mim. Um café simples, era um cappuccino italiano. Não liguei pra foto nem nada, é só. É um lugar bonito, é um lugar fotogênico pra caralho, mas foda-se. Queria tomar um café, ver uma xicrinha bonitinha, 13 real. Beleza, ele pediu o dele, depois ele pagou o nosso. Suave. Uma outra vez eu fui lá e ele pagou também pra eu pagar depois. Daí deu tipo 55 reais. Daí eu peguei um negócio mais incrementado. Eu peguei o Expresso ovo maltine, daí vem numa taça, vem com ovo maltine em cima, dentro tem chocolate que eles passam na taça. Pô, bonito pra caralho. Pensei, tá, vamos lá mais uma vez. Daqui 2 semanas vamos juntar o nosso outro amigo, vai nós três lá, final de um sábado, que daí a gente sai mais cedo, a gente mata um tempo lá, conversa um pouco, depois vai para cada um pro seu lado. Eu pago, falei, eu pago. Beleza. A gente chega lá. Eu penso que na minha cabeça, eu sei que tem um café chamado Expresso Kinder, e eu gosto de Kinder, eu gosto de chocolate mesmo, Kinder Ovo, eu acho um chocolate bom pra caralho. E eu penso, porra, se o Expresso Ovo Maltine veio numa taça com chocolate e com um pouquinho de ovo maltine em cima, o Expresso Kinder, porra, é sinônimo, tá ligado? Daí beleza, cada um pediu o seu, né? Daí um deles me deu uma nota de 20 pra ajudar no café, porque ele ia pedir um bagulho mais caro, que eu falei, ó, pago até 20 aí pra cada um, que caralho, já vai dar 60 real. E o roubo, tá? 60 mais o estelionato. Daí um deles me deu uma nota de 20, outro me deu uma nota de 5. O que me deu a nota de 20, ele pediu um bagulho, que eu nem lembro o nome. Mas assim, é uma puta de uma... É o gordo, né? Óbvio que foi o gordo que pediu. É uma puta de uma taça que vem 2 waffles, como se fosse 2 asinhas, assim, 2 waffles e chocolate pra caralho. O outro pediu o expresso ovo maltine, que foi o que eu pedi a última vez, ele achou bonito, pô, vem na taça, tem um pouquinho de chocolate em cima, tranquilo. Eu sou gay, tá? Eu não vou negar, a primeira vez que eu fui lá, era um cafezinho, porra, uma xicarazinha menor do que a que você tem em casa, você sabe como é que é. Eu gastei, porra, eu gastei 6 pacotinhos de açúcar, que se foda, tá ligado? Ah, mas já é doce, eu não quero saber. No Expresso Ovo Maltine também, foda-se. Descobri também nesse lugar que tem adoçante em pó. Novidades, né? Porque você tem 3 pacotinhos: o adoçante, o açúcar e o outro eu não lembro. Não lembro o que eu de verdade. Mas tem outra coisa lá que eu esqueci.
Mas beleza, então. Ele pediu esse outro bonitão. E eu usei a lógica. Se o Espresso Ovo Maltine é aquela porra lá, o Espresso Kinder é um bagulho muito parecido. Só que a diferença é que em vez de vir ovo maltine em cima do café, que daí você pode pegar a colherinha ali e, porra, só dar uma colherada ali, come o ovo maltine, depois você mistura o que sobrar na xícara, na taça e bebe. Acabou, resolvido. O problema tá aí. Tá tudo bem, maravilhoso, é gostoso. Esse é gostoso. Se você for nesse lugar que eu tô falando, pode ir na fé, porque esse daí é R$16. Ok, eu vou no Expresso Kinder. Pensando, ok, vai vir um pedacinho de Kinder ali em cima, eu dou uma colherada ali, beleza. Eu juro, chega na mesa. O bagulho de waffle gigantesco. O Expresso Ovo Maltine, do meu amigo. E uma xicarazinha pra mim. Uma xícara. Assim, eu não tenho palavras pra descrever a xicarazinha. Lembra que eu falei a xicarazinha do cappuccino italiano? Assim, o cappuccino italiano era um banquete perto da xicarazinha que me trouxeram. Daí, junto com a xicarazinha, me trouxeram um Kinder. Um chocolatinho Kinder, que você paga R$4 no mercado. E uma jarrinha, assim. Mano, eu juro pela minha mãe, tá ligado? É menor que a minha mão, uma jarrinha, assim. Que tava um bagulhinho de louça, assim, pra combinar com a xícara minúscula. E a jarrinha, não é nem que ela tava cheia de café. Ela tava até a metade. Café preto puro. Vai tomar no cu. Tá ligado? Eu fui escamado, mano. Foi o maior scam da minha vida. O que é Banco Master perto disso? Tá aí um crime que o. Eu até esqueci lá o nome do. Porra, não consigo mexer o mouse. Eu vou descobrir o nome do cara daqui a pouco, mas o Banco Master não cometeu uns crimes desse, tá ligado? O Banco Master merecia ficar solto e esse cara, o dono dessa cafeteria, era pra estar na cadeia. Como é o nome do dono do Banco Master? Não é dono, né? Mas vocês entenderam. Daniel Vorcara. Daniel Vorcara não se mexe com cafeteria por quê? Hein? Porque ele sabe. Gente suja. Não dá pra confiar. Mano, os caras começaram. Os caras esperaram a garçonete sair da minha frente. E os caras começaram a gargalhar, tá ligado? Porque eu tava pagando aquela porra toda. E eu ia ter que tomar aquele inferno. Daí eu falei, tá, né? Então tá. O bagulho é minúsculo, mano, eu juro. Assim, se não tivesse fervendo e se fosse bom o café, eu podia ter tomado em 2 goles. Eu não tô brincando, não. 18 conto. Beleza. Ok, eu já vi esse tipo de videozinho. Vou fazer igual, né? Peguei o Kinderzinho, botei em cima da xícara. Peguei a jarrinha com metadezinha. É uma jarrinha minúscula, ele tinha até a metade de café só, mano. Porra, eu juro, os caras começaram a rir, pegaram a xícara e falaram, mano, mas não tem nada. Nada, mano, tem nada. Botei ali o Kinder Bueno em cima da xícara, peguei a jarrinha, fui derramar o café quente pra ir derretendo. Derramei café na mesa ainda. Dos R$18 que eu gastei, 3 ficou naquela porra. Tá ligado? E que coisa maravilhosa, né? Porque, obrigado aí, R$18 pra eu ter que me servir. Não podia fazer isso lá. Né? Eu pensei que se foda, né? Que se foda. Servi a jarrinha direto na xícara, que se exploda. Só peguei o Kinder Bueno. Não é Kinder Bueno, que o Kinder Bueno é uma casquinha. Eu tô falando só de chocolate. E daí mergulhei ali e deixei ele derreter sozinho. Aí, mano, é café preto, tá ligado? É só café preto com um bagulhinho de chocolate. Eu podia ter feito isso em casa. Eu podia ter simplesmente feito isso em casa. Com o preço que eu paguei nesse café, eu comprava um pacote de Nescafé, que é melhor que café. Fazia com leite quente, que pagava também. Ó, é R$5 nesse café. É R$5 do leite. Isso que eu tô arredondando pra cima, tá? E é 4, R$5 a porra do Kinder, chocolatinho, tá ligado? Sobra dinheiro ainda. Eu podia ter feito isso em casa. Ah! E eu não cheguei na parte do estelionato ainda. Essa é a parte tranquila. Essa é a parte que tava de boa até então. Tô pagando R$18 pra eu me servir. Tô pagando R$18 pro bagulho cair na mesa, eu perder 20% do meu café. Ok. Pensei, tá, beleza. No meio que tá derretendo ali o chocolate, o que eu vou fazer? Porra, vou pegar aqui e vou botar os açúcar, né? Vou botar açúcar pra caralho, porque é café preto.
Botei açúcar, adoçante, botei coisa pra caralho. Fui mexer, eu senti que tava o chocolatinho derretido dentro. Embaixo, falei, tá, beleza. Vou dar umas colheradas e vou comer, né? Tá meio derretido. Mastiguei açúcar, né? Porque eu fui otário, eu esqueci que tinha acabado de botar os grãos no negócio. Beleza. Mas eu terminei de comer o chocolate. Só que o que acontece quando você termina de comer o Kinder, no Expresso Kinder? Você só tem um café preto de merda. Café preto forte pra caralho. Olha essa situação. E o desgraçado na minha frente comendo waffle. Cobertura de chocolate. Desgraçado. Ah, cara, como pode? E quando que chega a parte do scam, hein? Eu conto pra você. A parte do scam é quando a gente tá chutando os valores, né? E daí eu faço as contas meio por cima, porque por mais que eles tenham me dado dinheiro, eu vou passar no meu cartão. R$ 20 de um, R$ 20 do outro, R$ 30 do outro. Assim, mais ou menos isso, né? Eu acho que era 15, 15 e 26, alguma coisa, tá? Mas daí vai dar 30, 56. Vai, vamos botar 56. Chega no caixa é. Ah, deu aqui, ó, 62. Oi? Oi, não era assim, 50. A gente fez as contas, moça. E sabe o que é o melhor? Porque depois que você faz o pedido. É isso que eu esqueci de falar também. Nesse dia que eu fui, a gente resolveu rápido. A gente chegou lá, foi atendido, beleza. Tem vezes que a gente vai lá pra tomar café, meu amigo. Pra você ser atendido, eu juro que já aconteceu de demorar uns 30 minutos, tá ligado? Ah, mas chama o garçom. Porra, não faz isso comigo, tá ligado? O bagulho fica cheio. Eu lembro que tava um dia que a gente chegou lá, tinha três caras parados. Pensei, beleza, a gente, né? Os caras vão trazer aqui o cardápio, que daí até você ficar esperto, porque é bom pra você decorar o cardápio, porque depois quando você chega, o cara vem trazer o cardápio, você só fala, ó, eu quero cappuccino italiano, o pequenininho. É isso. Beleza, daí chega, você escolhe. Tinha três caras pra atender. Demorou tipo 2 minutos pra eu descobrir qual que eu quero e o que o meu amigo queria. Eu olho pra trás, dos três, um foi embora, um foi no banheiro, que eu tenho certeza que foi fumar, porque o desgraçado ficou 20 minutos lá. E o outro tá batendo um prato de almoço, 8h30 da noite, tá ligado? Um pratão, e o cara de costa pra mim, vai tomar no cu. Então assim, eu ainda dei a sorte. Eu fiquei, porra, era pra dar. E daí, quando os caras, você vai pedir, os caras tiram o cardápio. Por quê? Porque eles sabem que você vai decorar o preço daquele inferno. Eu vou olhar pro meu Expresso Kinder e eu vou ver lá R$ 18, vou falar, mas como? Mas por quê? Eu vou. Ô, moça, tá errado. Isso daqui não tá. Sua buceta vem junto, moça? Perdão. Eu acho que. Cadê aqui no ingrediente? Seu peito na minha boca? Porque deve fazer algum sentido, né? Em que momento do café que eu vou pagar R$ 20 no café preto? Quando vem meu buquete? Porque eu não sei. Daí a gente fez as contas, era pra dar uns 56, vai. Deu tipo 65. Ficou, mano, 10 contas. Aqui. Oi? Perdão. Como assim? Eu não tô entendendo. Da, eu só paguei, né? Porque eu vou repetir, eu sou gay, eu não vou encher o saco. Ah, ficou tanto, moço. Daí tá, passei ali, falei, pi. Depois eu fui olhar a notinha, tá lá. Basicamente quase 10 contos de taxa de serviço. Taxa de serviço, vai tomar no seu cu com taxa de serviço. 30 minutos pra ser atendido. Taxa de serviço, que taxa de serviço? Eu que tive que me servir, moço. E me servi errado ainda, derrubei na mesa. O desgraçado que me deu um cardápio nesse dia, eu juro, veio com uma centopeia. A centopeia subiu na minha mão. Meu amigo falou centopeia, tá? Eu tô falando centopeia, mas eu acho que era uma lagarta, alguma coisa. Lagarto, eu ia falar. Acho que era uma lagarta, alguma coisa assim. Que era verdinha e tal, e não me machucou, né? Então. Que taxa de atendimento, mano. Porra. Cara, por 10 conto eu me levanto e pego aqui pego no balcão, não tem problema não. Porra, eu sentei do lado do balcão, não nem justifica essa distância, tá ligado? Porra, eu podia ter gritado pros caras que estão lá dentro cozinhando, que tem lanche lá também, eu gritava lá pra dentro.
Não precisava de você aqui no meu, tá me atrapalhando. Me entrega o cardápio, deixa o cardápio na porta. Quando eu entro, eu pego, olha o que eu quero e grito pros caras lá, falando, rapaziada, me vê aí o Expresso Waffle, gordura saturada zero. Porra. Gordura saturada zero, porque foi o gordo que pegou isso, né? E obviamente a gente julgou ele pra caralho. Mas, porra, agora você entende por que eu tô traumatizado de café e por que eu não tenho dinheiro? Porque essa porra faz 2 semanas e eu ainda tô me recuperando desse rombo financeiro que aconteceu aí. Desse estelionato. Onde é que eu denuncio essa porra? Enfim. Ah, mas a Solan, dá pra falar que você quer tirar a taxa de serviço. Dá sim, dá. Com certeza deve dar, né, mano? Eu não vou reclamar, eu não vou... Porra, vocês têm que entender que essa vibe, tá ligado? É meio que o ambiente. Não é instigante pra eu falar, tira a taxa de cerveja. Porra, eu tô numa rua de rico, com um monte de gente rica. Porra, eu tava vendo as mesas reservadas, pensei, vai chegar um casal de velhinho, né, pra comer, jantar. Era umas minas de 16 anos, com cara de rica pra caralho. Com jaquetinha de pelucinho, de lalalasca, mano. Eu não sei o que acontece se eu falar pra tirar uma taxa que é tipo 10 real. Eu vou preso, os caras vão achar que eu tô querendo roubar. Eu vou estar no erro, tá ligado? Enfim, essa é a história do último roubo que eu sofri. Deixa eu dar um gole na cerveja agora. Porra, tá ligado? É um sentimento estranho, tá ligado? É 8h20 da noite, 8h23 exatamente agora. Já tá frio, eu tô falando pra caralho de café, tô lembrando do sabor. Dei ver um gostão de cerveja, geladaço, né, mano? Não tá combinando com a vibe, tá? Perdão, deixa eu me botar em outra vibe. Ah, cara. É bom, né? É bom uma cervejinha pra relaxar. É bom. Deixa. Pera aí, perdão. Avisos de sempre aí, antes que eu me esqueça pela milésima vez, caso você esteja vendo isso daqui no YouTube, sinta-se à vontade para comentar, deixar um gostei, ou, né, se quiser apoiar a gente financeiramente, tá vendo o Live Pix que aparece na tela de vez em quando o QR Code, você pode escanear ele, né, e daí você pode mandar uma mensagem pra gente e apoiar a gente financeiramente, com essa mensagem que sempre é lida em todo episódio que a gente posta. Então, se você mandou uma mensagem ontem, ela vai ser lida aqui. Se você mandou uma mensagem há uma semana atrás e não teve episódio uma semana atrás, hoje ela vai ser lida. Entendeu? Então, elas sempre vão ser lidas. Ah, mas e se eu mandar um e-mail? Aí é meio que sorte, né? Eu vou sortear aqui alguns que eu acho legal e vou ler, entendeu? É isso, simplesmente. Então, a chance de você aparecer no podcast é gigantescamente maior se você mandar um Live Pix. E isso ajuda a gente de verdade, né? Então, muito obrigado pelo seu apoio. Você pode escanear o QR Code que tá na tela ou, né, clicar no primeiro comentário fixado que tá ali o link do Live Pix. Caso você esteja no Spotify, não tem link para você, eu acho, né? Não sei se tem algum lugar que aparece descrição no Spotify, mas, né, de qualquer jeito, entra no seu navegador e digita livepix.gg/alochan, tudo minúsculo, e acabou. Enfim, segundo aviso, caso você queira mandar uma mensagem pra gente, mas, né, não tenha dinheiro, igual o vosso locutor, sinta-se à vontade para mandar um e-mail pra gente em alochanpodcastconselhos@gmail.com, tá bom? Só entra lá, manda seu e-mail. Lembrando aqui, sempre que eu posso rir, tá bom? Ah, mas eu tô contando que a minha avó morreu e daí o meu avô que me batia porque eu era gay, ele morreu e daí eu tô... Talvez eu ria, tá bom? Eu sou uma pessoa ruim por isso? Com certeza, mas nem tanto. Às vezes eu só achei graça, né? Então mande sabendo disso e sinta-se à vontade, né? Ah, mas se eu quiser mandar uma DM no Instagram, pode mandar, né? Mas não é a prioridade, porque até eu abrir minha DM aqui do Instagram nesse episódio demora, leva um tempo. Porque eu não quero, né? Eu dou prioridade pra quem se esforça mais. O cara que ele entra no e-mail, ele tá se esforçando muito mais do que no Instagram. Porque no Instagram, o cara que, assim, pensa no trampo. Você já é viciado no Instagram nos videozinhos curtos. Você tem que sair do Instagram, entrar no sua DM e mandar um e-mail uma mensagem pra mim. É um esforço. Agora, o esforço do cara que ele tem que estar viciado nos vídeos curtos. Sai do Instagram. Abre o aplicativo do Gmail. Lembra o e-mail que é para ser mandado. Alochan Podcast Conselhos, no plural, com S no final. @gmail.com. Esse cara ele é muito mais esforçado. Ele merece mais atenção que você, entende? Enfim.
E o terceiro aviso é que estamos no Spotify também, né? E no YouTube. Então, caso você queira, ou no Deezer também, né? Caso você seja um desgraçado. Olha, eu sou diferente aqui, ó. Eu uso um bagulho que ninguém usa. Sabe o que ninguém usa também hoje em dia? A Monza. Sabe por quê? Porque é ruim. Enfim, mais um gole na cervejinha. Avisos dados. Vamos lá para a porra do episódio de hoje. Enquanto eu relaxo com uma cervejinha. É bom relaxar, sabe por quê? Porque o diabo tá nas pequenas coisas. Eu, semana passada, né, caso você não tenha visto, as coisas foram muito bem. Eu consegui postar o vídeo grande que eu tinha que postar. Eu consegui postar os 3 vídeos curtos que eu tinha que postar. Postei um episódio de podcast ainda por cima. Olha só. E fiz alguns posts para as lojas que eu faço ali. De boa. Tranquilo. Tudo certo. Tudo editado, tudo pronto, tudo programado. Só que, lembra que eu perdi meu Instagram e agora eu tô com um Instagram novo? Por algum motivo que só Deus sabe, eu não consigo programar a porra dos Reels no Instagram. Não sei por que também. Não aparece a função simplesmente. Então, todo dia eu tenho que ir lá manualmente. Todo dia não, né? Segunda, quarta e sexta. Lá no horário que eu posso, que é normalmente de 10h45 até 11h15. Eu tenho que ir lá, botar o vídeo, bota a capa, bota a descrição, bota enviar. Espera enviar. Entra no TikTok, faz a mesma coisa. Entra no Quai, faz a mesma coisa. Todo dia. Qual que é o problema? Porque eu tava focando. Eu vou te falar a porra do problema nesse inferno. O problema é quando tá tudo planejado, tá tudo pronto, eu só tenho que postar, é só isso. Eu posto, vou postar no Instagram, que é a prioridade, né? Porque, pô, tá pequeno lá, eu quero crescer o Instagram, vamos lá. O pessoal, tá? Não é o Alocha Podcast, @Alocha Podcast, que é o Instagram do podcast, né? Caso você queira marcar isso daqui, tirar uma foto que tá ouvindo e marcar a gente lá, sinta-se à vontade, né? Nem todos os episódios são bons, então não sei também se você quer mostrar pra todo mundo que te segue. Não sei se você tá pronto pra sua família descobrir que você assiste isso daqui. Não sei, tá? Não sei se eles querem saber das suas intimidades nesse ponto, mas vai saber. Mas eu não tô falando do @Alochan Podcast, tô falando do @Alochan com 3 N's no final. Eu vou pra postar sexta-feira, 10h45. Eu coloco o título, eu coloco a capa, publicar. Carregando. 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 Eu olho daqui 5 minutos. Carregando. Eu olho daqui 5 minutos. Incapaz de publicar. Eu vou tentar de novo. Carregando. Não vai. Pense, pá, a internet, né? Desliga o Wi-Fi e liga o 4G. Carregando. O vídeo será postado quando tiver conexão. Ué, mas tem conexão, filha da puta. Eu entro no TikTok e falo, mano, vou tentar postar lá, né? Entro, escrevo, boto a capa, clico em publicar. Publicado. Falo, ué. Vou tentar no Instagram de novo, né? Volto lá, clico pra tentar novamente. O vídeo será publicado quando eu tiver conexão. Mano, mas que inferno. Beleza. Entro no Kawaii, vou tentar postar. Postado. E eu fiquei no Instagram, meu amigo, eu não tô brincando, era tipo 10h50. Eu fiquei até 1 hora tentando postar essa porra desse vídeo, tá ligado? E é uma merda, porque daí, quando não é no horário de sempre, o horário bom, mais ou menos é esse, 10h45 às 11h. E eu tava, tipo, era 1 da tarde e eu não tinha conseguido postar. E não é um horário muito conhecido por ser bom pra postar, tá ligado? Porque se o teu público é mais novo, ele tá na escola. Se ele é um pouco mais velho, ele tá no trabalho. Tipo assim, não é. O bom é postar ali, tipo, 11, meio-dia, que deu o horário de almoço dos caras. Mas também quem estuda, ou ele tá no momento que ele tá saindo da escola, ou é no momento antes dele ir pra escola. Então, assim, é um momento bom pra todo mundo. Agora, 1 da tarde é uma bosta, mas eu tava tentando postar. Beleza, desisti. 4 da tarde, quando eu vou ver, tipo, ah, mano, vamos ver se postou aquelas porra lá. Tipo assim, eu tinha 8 postagens no meu perfil, tá? Eu entro, era pra estar 9, porque eu postei um vídeo. Tava 12. Fiquei, mano. Ah, que benção, né, Instagram? Muito obrigado, viu? Agora, toda a divulgação que teria nesse um vídeo foi dividida em 4. Eu tenho que ir lá pagar 3, que já fica um pouco estranho pro algoritmo, ficar 1 e Deus o tenha. Porra, mano, é de rasgar o cu, tá ligado? É uma coisa que você não espera, é uma coisa que não era pra acontecer. É o famoso, do nada, eu tô tomando à toa. Outra pequena coisa que o diabo tá, porque o diabo está nas pequenas coisas, tá? Por algum motivo,
Meu celular, quando foi formatado, eu tenho um teclado Bluetooth aqui. Bluetooth. Eu tenho um teclado Bluetooth aqui que é da Logitech. Simples, simples assim. Teclado bom, que é por rede, não é igual. Normalmente o teclado Bluetooth, né, ele vem com uma chavinha que você conecta no USB do computador e ele tem uma conexão direta. Esse daqui não tem, ele tem Wi-Fi por rede mesmo. Então, se o seu aparelho tem rede Wi-Fi, conecta aqui. Nem todo computador tem, nem todo notebook tem, tá? Lembrando. Notebook até talvez, mas pelo que eu me lembro, não. Então, para o celular ele é perfeito, porque o celular naturalmente já vem nativamente com Bluetooth, com rede, tá? Beleza, muito bom, legal. Ele tinha antes umas configurações, ele obviamente ele é mais enxuto, ele é mais pequenininho, mas eu gosto dele, pô, ele é resistente, eu posso levar ele para os lugares e tal. Ele tem algumas teclas faltando, né? Ele não é um teclado completo, ele é aqueles mais curtinhos, mas tem tudo que eu precisava para ele, tá ligado? Só tem aqui, ó, aspas, dois pontos, interrogação. Mas é fútil. Eu vou chegar lá, tá? Eu tô descrevendo um teclado e você sabe como é que é. Mas é importante pra gente chegar no ponto da história que eu quero chegar. Mais um gole na Amistel. Acabei de me ligar que tá escrito na lata o sabor de Amsterdã. Enfim, beleza. A única coisa meio estranha nesse teclado era os acentos. Porque o acento agudo eu tinha que apertar Alt e E. E daí a letra que eu queria. O tio eu tinha que apertar Alt e N. Chapéu, Alt e I. C cedilha, Alt e C. Beleza. É um bagulho que você meio que tem que chutar, eu demorei pra descobrir. Mas tudo bem, você aprende. E o resto normal. Agora que meu celular foi formatado depois que eu fui hackeado, por algum motivo, meu teclado falou que se foda. Que se foda. Agora, porque tem os desenhos das teclas aqui, né? Antes, o desenho da tecla era tecla. Ponto. As únicas coisas diferentes eram esses outros pontos que eu tinha que apertar Alt e daí, que eram os acentos. Agora que foi formatado no meu celular, que se foda. O acento agudo é na porra do abre parênteses. Ah, mas o cedilha é nos dois pontos. Aí ponto de interrogação. Não tem. Não tem. Tá ligado? Não tem barra, não tem barra, eu juro. Aqui, ó, tem o desenho de barra. Tem a barra esquerda, a barra inversa, né? Tem a barra normal e tem a barra, eu acho que é pipe, que é a barra que fica reta aqui. Quando você vê um vídeo lá, tal coisa, barra stand-up, barra Alochan, SDA, barra pipe, que é a reta. Não tem também. Tem o desenho no teclado, mas não existe. Eu já fiz todas as combinações de botão que dá. Não existe. Mas vai nas configurações. Mano, eu já fui. Acredite em mim. Botei meu teclado em russo e não resolveu. Eu tentei todos. Nada, 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 nada. E eu não sei como que eu resolvo essa porra. Que é, assim, você pode estar me falando, pô, mas é um problema fútil, né? É. Só que eu fui descobrir essa porra quando eu tava com pressa, tendo que digitar uma descrição de um vídeo inteiro. Que tem barra, que tem cedilha, que tem interrogação, que tem acento. Entendeu o meu ponto? Vai tomar no cu. Era 5 da manhã, eu tava extremamente puto com isso. É inacreditável. Enfim, tá aí. Sabe onde é que o diabo tá? Também na porra da cafeteria. Eu queria estar tomando um café agora e eu não tô. Tô tendo que tomar uma cerveja. Eu não tô na vibe de tomar cerveja, tá ligado? Eu tô com 2 casacão, eu tô de capuz, eu tô querendo ficar quentinho e tô bebendo uma cervejona gelada. Enfim, negócio que eu queria falar, que eu falei que eu ia falar no episódio passado, né? Eu finalmente terminei Succession. Eu terminei faz alguns dias. E assim, o final, todo mundo fala que não é um final bom, tipo assim, que é bom com todo mundo. Mas é um final justo. É um final bom, bom para quem tá assistindo, justamente por ser um final realista. O que faz sentido. Mas eu não vou negar que eu, Alochan, queria um final bom para todo mundo. Tá? Eu queria. Eu queria que o Kendall terminasse virando o chefe da empresa, que o Roman terminasse resolvendo a pica dele lá, finalmente com uma mina, com a família, resolvendo os vícios dele lá e os problemas deles, porque todo mundo da família Roy ali que é que gira em torno da porra da série, né, a sucessão.
que ele tivesse resolvido essas picas, que a Shiv e o Tom tivesse resolvido o relacionamento deles, tivesse parado com aquelas picas lá, finalmente eles felizes. Eu queria o Tom com cargo alto na empresa, eu queria tudo isso. Mas eu entendo nenhum deles ter isso. Porque durante toda a série, você vê que nenhum deles busca evoluir. E se eles não buscam evoluir, naturalmente eles não têm como ir mais longe do que eles já estão. Você pode até me falar que o Kendall na terceira temporada, ele fala que ele quer sair da empresa, que ele quer se livrar disso, mas não é uma evolução nesse sentido, tá ligado? Ele tá fazendo isso mais por culpa. Ele ainda evolução é quando você se enxerga com um problema, vê que você tem esse problema, que você é assim e tenta melhorar, certo? Eu tô gordo, vou entrar na academia, eu vou melhorar. Eu tô. Eu sou meio burro, então eu vou estudar, eu vou ler, eu vou melhorar. O Kendall não tava percebendo quem ele era, ele só tava se sentindo mal e pensando, pô, eu não sou meu pai, tá ligado? Sendo que ele era pior que o pai dele. Não, não era pior nesse sentido, mas ele quis apontar o dedo pro pai dele, falando que o pai dele é uma pessoa ruim, e não que não seja, no sentido de que, ai, nossa, mas ele manipula. Ai, mano, é empresa, tá ligado? É negócio, isso acontece, tá ligado? Mas ele quis apontar pro pai dele, você é um monstro por fazer isso, por mentir desse jeito, por blá 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 blá. Eu não sou. Quando ele fez pica, ele fez merda pra caralho, foi o pai dele que ele chamou, tá ligado? Tanto que é falado isso na série, o próprio pai dele, o Logan, ele fala isso pra ele. Porra, você faz merda, você mata um cara, eu limpo a sua merda e eu sou o vilão. Então nenhum deles tenta evoluir de fato pra ter uma conclusão boa no final. Por isso faz todo sentido que o final deles não seja bom. Mas para eu conseguir explicar isso, vou dar uma resumida aqui bem breve da série, tá? Porque eu voltei a assistir ela desde o começo. Porque assim, bem honestamente, eu assisti ela bem por cima. Mas bem por cima mesmo. Acho que eu assisti errado, não por nada, tá? Porque eu me distraí. Eu vou só escutando a série enquanto eu vou fazendo outras coisas. Eu me distraí ao ponto de que no final da terceira temporada, porque todo final de temporada tem algum plot twist, tá? No final da terceira, eu olhei e falei: ah, tá, o pai dele está traindo ele. Ah, tá, então tá, né? Ok, normal. O episódio, a pontuação do episódio, não que isso nessa, uau, seja incrível, que meça alguma coisa, né? Mas é a pontuação, significa alguma coisa pelo menos. Pontuação no IMDb do bagulho é 9.9. E eu fiquei já, ah, tá, esse episódio, vamos pra próxima temporada, gente. Então, assim, lembrando, eu tenho que voltar pra assistir pra eu entender completamente as coisas. Mas, voltando pra assistir, eu percebi coisas que eu não tinha percebido a primeira vez. No primeiro episódio mesmo. Porque, assim, naturalmente, você entende logo de cara que o Kendall, ele é inseguro, certo? O Kendall é o filho que você pode dizer que mais está preparado, que mais foi doutrinado pra seguir o pai dele, o ramo do pai dele, ser o dono da empresa. Ele é inseguro, ele sempre quer a aprovação do pai, ele meio que tá com medo, ele sempre quer mostrar pro pai dele que, ó, eu mereço esse lugar. Todos eles têm medo do pai de certa forma. Mas o Kendall é inseguro, certo? Nesse âmbito profissional. O Roman é inseguro no quesito pessoal dele. Ele tem medo do que o pai dele pensa dele. E ele esconde isso daí atrás de piadinha, atrás de punheta, atrás de um monte de deturpação que ele tem, tá? A Shiv, ela meio que tenta esconder atrás da raiva, fingir que ela é fria e tudo mais, mas ela também se importa com o que o pai dela pensa dela. Mas nesse momento, e daí tem o Connor também, e o Connor, ele vive numa conspiração na cabeça dele, ele vive num mundo diferente. Então é meio. É isso daí sendo quebrado, tá? Então não tem muito a ver. É como se ele não vivesse nesse mundo, então ele não lida com esse desgosto do pai dele de certa forma. Com essa represália que ele pode sofrer do pai dele. Então foda-se. Mas no início é isso. O Kendall é o cara que mais tá pronto pro negócio. O Roman é o cara que meio que tava viajando e tá sempre curtindo, festa, não sei o que, blá blá blá. O Connor ele tá na puta que pariu e volta, vivendo numa fazendinha, porque daí é mais puro, não tem agrotóxico, lá lá lá. A Shiv tá trabalhando na política diretamente, ela tá
fazendo, sei lá, relações públicas. É meio que o marketing lá que faz a imagem da pessoa, da candidata da presidência ficar boa, é basicamente isso. Enfim. Mas no início você percebe que o Ken é inseguro, isso beleza. E que o pai dele tá com sérios problemas, é aniversário dele, e o Ken tá cuidando da empresa e tem um negócio para ser fechado. E o Ken o tempo inteiro tá com medo. O tempo inteiro ele tá com medo de alguma pica acontecer. Ok. Aparece o homem e tal, faz umas gracinhas. Uma coisa que eu não me liguei era o quanto que no próprio início o Kendall manipula as coisas. Por quê? No primeiro episódio é aniversário do pai dele e tal. O pai dele vai na empresa rapidinho pra assinar uns papel. Mente pro filho dele e fala: Não, eu quero assinar esse papel pra Márcia, que é a esposa do Logan, que é o velho, que é o pai deles. Eu quero que a Márcia faça parte aqui do testamento e tal, tudo mais, blá blá blá. O Ken não vai lá pra ajudar o pai dele, assina, de boa, não tem problema. Daí tá o aniversário do pai dele, tá todo mundo lá e o Ken não aparece, beleza. O Logan junta todo mundo numa sala e fala: Ó, gente, esses papéis aqui são pra Márcia fazer parte do fundo da família. E também ela vai ter uma cadeira pra votar. Ou seja, ela teria 2 votos nas decisões da família. E do fundo. E dessas porra. E ele não contou isso pro Ken. E aí? E daí o Roman não assina. O Roman, que é o filho que é mais curtisão e tal, blá blá blá. Que é o ator, é o irmão do Macaulay Culkin. A Shiv também fica, que porra é essa? O Kendall também fica, que porra é essa? Mas ele já assinou, então que se foda. E o Connor fica, tá, o que vocês decidirem aí, eu ajudo e é isso. O Kendall briga com o pai dele, fala, que porra é essa que você tá fazendo? Por que você tá voltando? Por que você quer voltar pra empresa? Você não ia se aposentar? O pai dele fala, daqui a 5 anos. E o cara fica indignado. Como assim 5 anos? Era pra eu fazer essa porra. Enfim. E daí o pai dele fala a primeira frase que vira edit na porra do TikTok, que é... Olha, eu sei que você leu muitos livros sobre administração, lidar com empresa e mundo de negócio, mas assim, às vezes é só uma competição de quem tem o pau maior. E ponto. E o Logan pode fazer isso. Mas o Kendall não consegue sustentar essa porra. Porque ele é inseguro. Porque querendo ou não, pra cada passo que ele dava até então, tudo ele precisava da aprovação do pai, porque a empresa é dele. Enfim, daí aniversário e tal, beleza, eles vão jogar um golfe na volta, dar uma pica lá, e o pai dele tem um problema no coração, alguma coisa assim. Vai todo mundo pro hospital. E aí que tá. Tem a chance do pai deles morrer. Não um problema no coração, na verdade, é um derrame. E o pai dele pode morrer. E começam as discussões. A empresa é bilionária. Bilionária. Começa reuniões de aí, quem que vai assumir, o que, que a gente vai falar em público, por que, que eles são ricos. Porque eles são donos da Waystar. E a Waystars é dona de várias coisas. É dono da Royco, que se eu não me engano é a parte de cruzeiros da família. É dono da ATN, que é a empresa de mídia da família, que é canal, tipo a Globo, alguma coisa assim. É dona de parque de diversão. Então, assim, ela é dona de várias coisas, incluindo de uma parte inteira de mídia. Então é muito importante tudo isso, é um império gigantesco. Como vão falar pro público? Como vão manipular essa porra? Não pode falar que tem risco do cara morrer, senão a ação da empresa cai. Como assim, o principal nome da empresa, o cara que construiu, que foi o Logan, o cara que fez tudo, ele vai morrer. Lembrando, o Kendall era viciado em pó, ele ficou na reabilitação. A Shiv tá na política lá, não sabe porra nenhuma dessa parte. O Roman, porra, é um viciado que transa com qualquer mina e fala merda o tempo inteiro. E o Connor é louco, não vive nesse mundo. Então, e aí? O que que faz? Naturalmente o Kendall tá na vibe de, mano, vamos ter que falar com os acionistas, porque é nossa obrigação. É obrigação da lei. E daí, naturalmente, a gente deveria falar que eu vou assumir. Só que os irmãos estão, não, você não deveria assumir, eu acho. E daí começa essa briga de quem que vai assumir essa porra. É basicamente essa a história da série. Quem que vai assumir o lugar do pai. Sendo, honestamente, que nenhum deles é capaz. Ponto. Todos eles têm pontos do pai dele, mas nem todos são juntos. E olha que o pai dele tinha defeito pra caralho. Mas, pra ser um empresário, nenhum deles tinha 100% das capacidades.
Mas é nesse momento aí que eu falo que o Kendall começa a manipular as coisas, porque a Shiv não quer divulgar porra nenhuma. Fala, não, fala que a gente não sabe e tudo mais, que a gente não tem obrigação de falar com o acionista. O Kendall fala, olha, se isso vinha minimamente o público, vira nossa obrigação. A Shiv fala, mas ninguém sabe. E daí o Kendall fala, porra, mas caralho, a gente tá no hospital. Todo mundo sabe que tá todo mundo aqui. E todo mundo sabe que o cara teve um derrame. A Shiv fala, não sei o que. O que o Kendall faz? Um cara que ele tava fechando um negócio que deu merda, ele liga pra esse cara, fala umas porra e finge que tá puto. Esse cara que também tem um blog e tudo mais, ele divulga essas informações de que os caras estão no hospital. E daí o Kendall pode chegar com a cartada e falar, ó, rapaziada, tá aqui, ó, a gente tem que falar pros acionistas, a gente tem que tomar uma atitude. E daí eles viram ali, ele e o Roman fecham um acordo, onde o Kendall é o líder, acho que é o CEO, e o Roman, ele é COO, que é diretor de operação e tudo mais. Enfim, eu só tô contando bem esse início pra você entender. A Shiv é a filha, também que tem, são 4 filhos, né? Tem o Kendall, que eu já falei, tem o Roman, que é esse cara que eu acabei de citar pra caralho, que tem problema com punheta e tal, e sexo no geral. A Shiv é a filha, que trabalha com política e tudo mais, mas ela começa a se meter mais no negócio. E o Connor é o filho meio... É o mais fora deles, por quê? Porque ele é de outra mãe, entendeu? A mãe dele meio que ficou louca na cabeça, o pai dela internou ela num hospício. E depois se casou com a mãe desses outros 3. Então é meio que focado nesse trio mesmo. O Connor até fica de fora e tudo mais. Mas, o que que acontece? Na primeira temporada, o plot é... O Kendall tá tentando expulsar o pai dele da empresa. Porque o pai dele tá fazendo umas merda. Psicologicamente falando, ele acorda mijando no lugar que não era. Ele começa a servir café e ele não vê que parou, que chegou no topo o café, continua servindo até derramar. Cometendo coisas assim. Então, o Kendall vai usar isso como argumento para expulsar o pai dele do conselho, da empresa, usando o conselho. E ele precisa de votos. Ele tenta angariar votos. Ele consegue do Frank, que é um antigo parceiro do pai dele, mas que quer o bem da empresa. O do, acho que é Sheng, é um japonês lá, esse que ele arrumou treta, que depois eles viraram parceiro, não viraram amigo, mas virou, a Waystar virou dono da empresa desse cara, do blog dele. O Roman, que é o irmão dele. E aí que tá, o porquê que a série é legal. Quem tava nesse conselho também pra expulsar, ou não, pra decidir ali se vão expulsar ou não, é o irmão do Logan, que é o pai. O tempo inteiro a série é resumida em família e traição. Mas por algum motivo tem algum amor ali no meio. Você vê isso inclusive na última temporada, quando o Logan morre. Todos eles amam o pai deles, mas todas as picas que foram feitas, os caras mesmo falam, eu não sei se consigo superar ou te perdoar, mas eu te amo e eu não quero que você morra. Todos eles. E aí que tá, aí que tem a relação do Logan com o irmão dele. Resumindo muito a história do Logan, tá? Porque você só descobre isso mais pro final, e eu descobri isso procurando em alguns lugares. Basicamente o Logan era escocês, se eu não me engano. E ele foi mandado, por causa da guerra, ele foi mandado pro Canadá, por navios. Ele, o irmão dele e a irmãzinha deles. A irmãzinha que era meio que bebê ainda. E o irmão dele, o Ian, é o mais velho. O irmão mais velho. O navio deles meio que naufragou, ficou meio perdido, se fudeu. Só que para eles sobreviverem, o cara que era o líder, o capitão pegou e falou: olha, a gente não pode se mexer, a gente não pode fazer barulho. Tá acontecendo uma guerra. Se os barcos detectarem alguma coisa aqui, que existe alguma coisa aqui, eles vão bombardear. E os caras passaram, tipo, não lembro quanto tempo, mas 3 dias em silêncio, se comunicando com o olho. Aí ele chegou no Canadá, os 3. O Logan conseguiu um emprego numa parte lá, de um lugar. Mas ele ficou doente, ele pegou uma doença do caralho, voltou pra casa. Por que ele quis sair pra arrumar esse emprego? Porque o tio dele, ele batia muito no Logan. Tanto que tem uma parte aleatória que você não meio que fica pré-entendida, de certa forma, fica subjetivo ali, acho que na segunda temporada, que tá o Kendall e o Logan brigando.
E o Logan cita o tio dele. Fala, olha o jeito que vocês estão falando. Se meu tio falasse isso, se eu falasse assim com meu tio. E o Kenan fala o que, que ele ia fazer. Ele ia gritar com a própria filha até ela ir chorando pro quarto, porque foi o que o Logan tinha acabado de fazer, com a Shiv. Daí o Logan se levanta, puto e tudo mais, e no final do episódio aparece o Logan na piscina, tipo, nos ombros dele um monte de corte, assim, um monte de. Como se fosse. Marca, cicatriz mesmo. Dele apanhar do tio. Quando ele voltou, quando ele era pequeno, quando ele voltou desse lugar que ele tava trabalhando, meio que ele não tava mais doente. Mas ele levou, de certa forma, a doença com ele, e a irmãzinha mais nova dele pegou. E daí ela morreu. Não necessariamente a culpa foi dele, ninguém sabe se a culpa foi dele. Mas ele achou que era, e ninguém falou pra ele que não era culpa dele, além do irmão dele, o Ian. E daí, enfim, Logan foi criando coisa, fazendo coisa, até ele construir a Waystar e tudo mais, toda a empresa de mídia, mentindo, manipulando, usando as pessoas. Foda-se. E o Ian não gostava disso, não achava certo. Ele tinha parte da empresa, mas ele não colaborava com esse tipo de coisa. Não se falam, os dois não se falam. Tanto que, curiosamente, tá? Tem um personagem ali por cima que é bem interessante. Se você assistir a série, ele aparece logo no começo, ele vai até o final da série. Ele é uma peça importante das coisas que acontecem. Tem dois que eu ainda não falei, que é o Tom, que é o marido da Shiv, que eu também não vou citar muito aqui, e o Greg, que é o neto do Ian, ou seja, ele é neto, sobrinho neto do Logan. Que ele não tem uma vida de rico, não tem porra nenhuma, ele arrumou um emprego na puta que pariu, daí ele foi demitido, ele ligou pra mãe dele, a mãe dele falou com o vô dele, e o vô dele falou, olha, vai lá pra Nova York e fala com o Logan. Acabou. No primeiro episódio chega o Greg, vai falar com o Logan, fala, olha, o seu irmão, o Ian, meu avô, falou pra eu vir aqui falar com você, tudo mais, por causa de emprego, não sei o que, tudo mais. E o Logan fala, porra, eu faço qualquer coisa pelo meu irmão, basta ele me pedir. E até então você entende que tá, eles têm uma relação de bosta e que isso é meio que uma provocação de que pede, se ele pedir eu faço, né? Se ele tiver a capacidade de vir aqui pedir pra mim, assumir que ele precisa da minha ajuda, eu faço. Tem uma vibe dessa. Tanto que o Kendall depois, quando ele começa a planejar essa pica do conselho demitir o pai dele, mandar o pai dele embora, ele vai falar com ele porque ele pensa, porra, meu tio odeia meu pai. E ele tem um voto na mesa, então eu vou usar ele para tirar meu pai da mesa. No momento que o Kendall comenta sobre isso, o Ian fala, olha, o meu irmão, ele é um ex-escocês, ele é um ex-canadense, e ele é um ex-ser humano, mostrando todo o nojo que ele sente pelo que o irmão dele fez. Mas ele ainda é meu irmão. Eu não iria contra ele, eu não trairia ele dessa forma. E, porra, é básico. Sabe, é inacreditável. Tanto que quando tem essa votação do conselho, você pensa, caralho. O próprio Logan fala, vai lá, Ian, vai, vota contra mim. E o Ian fala, eu voto pro Logan ficar. E toda a série gira em torno disso. Toda a série. É um irmão, daí o pai deles, acho que na segunda temporada, ele promete pra Shiv que, você tem mais capacidade. Ele passa um tempo, Roman, se você se limpar, ajustar as coisas que você pode virar o dono. Kendall, você tá limpo, você tá fazendo várias coisas aqui, acho que você tem a capacidade. E daí um se vira contra o outro, uns faz alianças para tirar o poder dos outros. É o tempo inteiro assim, mas resumindo bastante, a primeira temporada gira em torno do Kendall e o Roman tentando tirar o pai deles do poder. Não dá certo. O pai dele demite o Frank, que era um amigo antigo dele que estava na empresa há muitos anos, manda o Kendall embora e o Kendall fica mal pra caralho. Ele era drogado, ele passou por reabilitação, ele tava limpo. No final da primeira temporada, você vê o cara drogadaço pra caralho. Pra caralho. Tá ligado? O cara volta a usar droga, volta a se chapar. Tem um momento, que eu não lembro exatamente qual temporada que ele começa pra sentir alguma coisa, ele começa a roubar coisa, imposto. Só por roubar, tipo isqueiro, alguma coisa assim.
Até que chega o Tom, o namorado da Shiv, é um personagem meio. É um personagem legal. Só que ele é um personagem meio bobão, só que é inteligente. Ele meio que é o pau mandado, mas é o pau mandado que é esperto, que baba a bola de gente que tá acima dele e que pode botar ele acima. Ele começa a cuidar do Greg, mas cuidar daquele jeito, sabe? Ele humilha o Greg, xinga ele, mas vai dando uma direção pro Greg. Tanto que no final, sabe quem que toma conta da Waystars? O Tom. Ele fica. Mas daí o Kendall fica drogadaço. O a Shiv tem o casamento dela com o Tom. Acontece, o Kendall tá lá, tá se drogando, sai com o segurança lá pra ir procurar mais droga, eles batem o carro para na água, o segurança morre e o Kendall tava lá drogado dirigindo. O pai dele meio que entende as picas que aconteceu e limpa a imagem do filho. E bota como se, o cara ele roubou teu cartão, por isso teu cartão tava no carro. Você vai sair daqui, você vai se limpar e você foda-se. Entendeu? Acho que isso é no meio da segunda temporada, talvez, não tenho certeza. Ou no final da primeira, talvez. Eu sei que tem um momento que o Kendall, depois de ser demitido, ele tá muito puto com o pai dele. Até antes dessa pica acontecer aí da morte, ele tá muito puto com o pai dele. E tem uma cena muito boa, que é a família inteira se reunindo numa casa que eles têm na puta que pariu, pra meio que se resolver, e o Kendall meio que não tá indo. Até porque ele foi Judas e não sei o que e tudo mais, e ele para num bar no caminho, e começa a beber com os caras, beber, usar droga, e ele simplesmente, foda-se, é igual chegar num boteco e fazer isso, literalmente. E o cara fala assim, eu sou milionário, sou tal. E os caras fazem piada, e se a gente sequestrasse você? Muito dinheiro você ia ganhar. É isso. E daí é quando tem toda uma briga lá, quando o Roman descobre isso, vai atrás dele, busca ele, leva pra essa casa, daí o Kendall briga com a porra do Logan e tudo mais. Que, pra você ver, tem uma cena muito marcante que o Logan ele é tão vive no mundo das ideias aleatórias que ele namora, ele se casa com uma puta de luxo, que é a Willa, tá ligado? Que o Roman apresentou pra ele. E daí ele começa a andar com essas minas antes deles namorar. Anda no hospital quando o pai dele tá mal na primeira temporada. Leva em evento da família. Tá ligado? Coisa que não é meio que pra ser. É um bagulho aleatório. Errado. Uma puta de luxo. Mas não, tá tudo bem. Até que ele vai falando: olha, você gosta do seu teatro. Eu posso ajudar o seu teatro. Tudo bem, a gente fica junto. E é esse sentimento de troca. Que é uma mina muito mais nova também. Mas ele não se importa em nenhum momento com isso, ele se sente mal com isso. Nenhum momento mesmo. E isso que é o mais louco. Ela se sente estranha por isso e ele não. Enfim, mas tem uma cena muito boa que daí o pai dele tá falando: isso atrapalha a minha estratégia de negócios. E o Kendall fala: olha, você não tem estratégia de negócio. Você seduz o presidente porque o Logan tem contato do presidente. Porque naturalmente ele tem uma puta força de mídia que se ele quiser decidir que quem foi eleito é tal, então é tal. Ninguém vai desmentir os caras. O seu plano, estratégia de negócio é seduzir presidente, é seduzir donos de empresa. Você é basicamente uma puta de luxo. Sem ofensa, e aponta pra Willa. Muito boa essa cena, mas assim, o Kendall tá drogado, tá? E daí, enfim, daí dá todas aquelas picas que eu falei, depois do cara morrer lá, daí o pai dele protege ele e tudo mais. E durante a segunda temporada, qual que é o plot twist? O Kendall vira um cachorro do pai dele. O que o pai dele manda ele fazer, ele vai lá e faz. Beleza. No final da segunda temporada, depois vaza uns arquivos que na primeira temporada o Tom faz o Greg estourar tudo, mandar fora, jogar no lixo pra ninguém descobrir, tá? E esses papéis, eles vêm à tona na terceira temporada, na segunda temporada. E o que que acontece é que eles precisam de alguém pra levar a culpa. Quem que vai ser? O Connor? Vai ser o Tom? E o Tom com medo de ser preso. Com medo.
que alguma cabeça vai ter que ser cortada. O Logan fala: se eu não for ser preso, alguém vai ter que ser. No final da segunda temporada, você entende, tá? O Kenan vai se sacrificar então. Beleza. Ele já virou o cachorro do pai dele. Eles têm uma conversa muito boa nesse episódio. Se não é no último episódio da segunda temporada, é no penúltimo. Que eles estão no iate. No navio, enfim, foda-se. E daí o Kendall pergunta diretamente pro pai dele: você achou em algum momento que eu seria o sucessor? E o pai dele falou: não sei. Talvez. Você é bom, você é capacitado. Mas você não é um assassino. E você tem que ser um assassino nesse negócio. Ponto. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E meio que isso daí. O pai dele até tenta, tipo, aliviar um pouco. Falar: olha, mas talvez hoje em dia as coisas tenham mudado. Talvez você não precise ser. E daí aí que o Kendall ele toma a atitude de: tá, então eu vou ser preso. Tudo bem. Daí ele sai do navio, ele vai pra Nova York. Ele vai dar a entrevista onde ele vai assumir que ele é o responsável. Ele fala pro mundo inteiro que o pai dele é o responsável por aquela pica toda e que se foda. Nossa, ô, bagulho inacreditável. E é inacreditável você ver na cara do Logan, na cara do pai dele, que ao mesmo tempo que ele tá puto, ele tá com um sorriso na cara. Porque não é igual a outra vez que ele tentou trair, que o Kendall tentou trair. Não é que o Kendall até deu umas picas, ele tava fora do escritório por ligação, ele gaguejando com medo, falando: gente, não quer falar tal coisa. É, mas isso não pode ser assim, né? Tal. Não, não. Ele, calminho, olhando pra câmera, falou o que ele queria falar. E aí é foda pra caralho. Enfim, daí eles brigam na terceira temporada, todo mundo se une ali no final. A Shiv, o Roman, o Kendall, e daí no final é o pai deles que trai eles querendo vender a porra da empresa inteira pra um cara aleatório. Aí daí os caras ficam: e aí, e o nosso dinheiro, como que funciona? Ficam: ué, vai lá e faz o de vocês. E daí no final, o plot twist final é você descobrir que não só o Logan, porque eles iam lá se meter pra falar: olha, não vende, vamos fazer assim, assim, assado. Quando eles chegam lá, já tava vendido, já tava resolvido, já tinha os acordos feitos. E aí? O que que faz? E daí na quarta temporada, é eles tentando impedir o pai deles, até que o pai deles morre. E é eles tentando impedir o acordo. E também, junto com a morte do pai deles ali, eles lidando com isso. E é interessante depois que o pai deles morre, especificamente o Kendall. Ele vira outra pessoa, tá ligado? Ele vira outra pessoa. Tudo que ele tá fazendo é não necessariamente ao certo, mas ele não é mais inseguro igual antes da mesma forma, tá ligado? A gente vai fazer isso, 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 ponto. Isso, por quê? Porque inclusive ele vai se tornando o pai dele. Todas essas personas dos caras vai sendo alterado porque eles não têm mais a pressão do pai deles. A Shiv, ela tá muito mais leve. O Roman, ele tenta, inclusive, durante uns 3 episódios, até acontecer o funeral do pai dele, fala: não, eu já passei por um pré-luto de imaginar como é que ia ser. Sendo que quando acontece a morte do pai dele em si, é bem legal a cena, inclusive, é do nada. Eles estão focando, tipo, numa coisa completamente. O foco do episódio é esse daqui. Toca o celular, teu pai tá passando mal, tá morrendo. E vira o foco do episódio, entendeu? Eles constroem o episódio pra você focar na puta que pariu, na missão tal, de não sei o que, como que vai ser resolvido. Foda-se. Foda-se, não interessa mais. E nesse momento você vê, o Roman ele não quer aceitar. O Roman fala: não tem como saber que ele morreu, tem que esperar pousar, vamos levar no médico. O cara morto, sem batimento, sem respiração, sem nada. E daí ele planeja: não, o discurso vai ser assim, vai ser todo engraçadinho. Quando ele chega no funeral pra fazer o discurso, ele não consegue fazer. Ele começa a chorar. E inclusive, o Connor, já meio lidando com isso, do pai dele sendo o filho mais velho, que ao mesmo tempo é um contraste interessante, porque por mais que ele seja meio paranoico, meio idiota das ideias, o Connor ele viva num mundo diferente, ele é de alguma forma, por ser o filho mais velho, o cara que tenta acalmar os outros. Ele é o cara que mais dá carinho físico
É o cara que mais dá conselho, mais dá palavra de afirmação, tá ligado? Coisa que o Logan não dava. Ele é o cara que depois que o pai dele morre, ele vai atrás de escolher o caixão, ele vai atrás de escolher a roupa, vai atrás de escolher o penteado, vai escolher tudo, manda a foto pros outros filhos, e o Roman não quer aceitar isso. Fala, eu não quero ver o pai morto, eu não quero ver isso, eu não quero ver. Eu quero lembrar dele vivo. Chega no funeral, tudo aquelas historinhas que o Roman contou na própria cabeça, vai pra puta que pariu, morre, tá ligado? E daí é o momento que ele fala, não consigo fazer isso. O nosso pai tá dentro daquele caixão, tem como a gente tirar ele de lá? Porque ele quer ver o pai dele. E daí, enfim, ele vai passando por esse momento aí. Ao mesmo tempo que a Shiv tenta se desprender disso de, o meu pai é não sei o que, eu sou uma mulher, então talvez o meu pai ache que eu não mereça esse lugar e tudo mais. Ela tenta lidar com essa lidar um pouco melhor. Mas, de novo, tem o cara lá querendo comprar a empresa e eles estão querendo impedir. Até que no o último episódio é muito bom, cara. É 1h20, muito boa. Porque eles estão contra um do outro. A Shiv tava traindo os dois irmãos, dando informação pro cara que ia comprar a empresa. Por quê? Porque ela achava que quando ele comprasse a empresa, ia colocar ela como numa posição de destaque. Ela descobre que isso era mentira, que o cara só tava manipulando ela. Então os três juntos se unem e ele começa, quem que vai liderar? E eles na casa da mãe deles. Como se fosse criança mesmo. Porque eles são crianças bilionárias. Eles não passaram por várias situações que pessoas passam pra evoluir. E daí eles decidem que quem vai liderar então é o Kendall. E o Kendall fica muito feliz. E daí, a gente tem que fazer um ritual de passagem. Eles vão no quarto, na cozinha da mãe deles, fazem uma mistura de picles, ovo, leite, queijo, que faz uma mistura na batedeira pra ele tomar, brincando, rindo. A mãe deles aparece pra chegar, não usa o queijo de fulano. Eles começam a brincar e tal. Muito bom. Até que chega a hora da votação e a Shiv dá pra trás. Ponto. Por que que ela dá pra trás? Porque ela vê, desde o momento que falam que o Kendall, que é uma cena bonita, o Kendall feliz, eles chegam no escritório, o Kendall começa, eu não quero sentar na cadeira, acho que é demais, né? Eles falam, não, não é uma cadeira mágica. Ele senta na cadeira e começa a botar o pé na mesa, começa a agir um pouco diferente. E daí na hora de votar, ela não tem certeza. O voto principal fica nela pra decidir se eles iam vender a empresa ou não. Ou seja, o voto fica nela para decidir se o Kendall ia liderar ou se o. Eu até esqueci o nome do outro cara lá, mas o cara que ia comprar a empresa que ia liderar. Porque se o cara que ia liderar a empresa, quem que ele queria botar no poder? O Tom, que é o marido dela. E aí? Como é que faz? E dela sai da sala, porque ela não sabe quem votar. E você começa a ver o Kendall agindo igual o pai dele. Ela fala, você não pode ser CEO, você matou uma pessoa. E o Kendall começa a mentir na cara dura. Eu não fiz isso daí eu inventei, porque não sei o que, não sei o que lá. Você entende a situação do personagem. Ele mesmo, ele assume que desde os 7 anos, o pai dele falou pra ele que ele ia herdar tudo aquilo, que ele ia cuidar de tudo aquilo. E ele agora com 40 e poucos anos, essa porra tá sendo tirada dele. Pela própria irmã. Você entende isso. Mas você entende o porquê que a Shiv também foi pra trás. Porque ela percebeu que ele não seria melhor do que o pai dela. Ele seria igual, ele ia virar um filho da puta igual. E assim, não é como se o cara ia comprar a empresa por bilhões de dólares. Não é como se eles fossem ficar pobres, tá ligado? Por vender a empresa. Tanto, inclusive, o próprio pai deles tava querendo vender a empresa. O pai deles parecia muito mais que estava se importando com o bagulho de fazer dinheiro, de ter um império, do que com a própria empresa. Se a empresa ruim, beleza, cria uma nova, a gente dá um jeito, se vira. O Kendall não, ele é apegado àquela empresa, porque é aquela empresa que foi prometida pra ele. Porque é aquela empresa que o pai dele liderou. Então é isso que ele quer a aprovação do pai. O Roman tá surtando, ele fala, a gente é umas merda, todo mundo é merda, não tem o que fazer, tanto faz. E daí você vê o Kendall surtando, falando, eu sou o filho mais velho, não sei o que.
E daí você vê a Shiv indo lá e voltando pra vender a empresa. E o encerramento dos personagens, o Kendall, que era um drogado, na terceira temporada, quando dá a pica lá da morte do cara, que o pai dele protege ele, segunda ali, terceira, perdão, ele raspa a cabeça, ele fica mal, ele fica bebendo o tempo inteiro, ele se isola, ele quase se mata várias vezes, ele volta a usar droga de fato, assim, bebendo o tempo inteiro, cheirando o tempo inteiro, tudo mais. Ele. Porra, tinha alguma coisa que eu queria contar no meu disco que eu simplesmente esqueci. Mas ele tem uma reunião com o pai dele que ele fala: eu quero sair, não quero mais ficar aqui, não quero mais trabalhar nessa porra. E o pai dele fala: olha, você é importante para essa empresa. Ou seja, ele queria sair por causa daquilo que eu falei antes, porque ele tava. Porque ele tava com uma ilusão de que ele não era daquele jeito, porque ele não queria aceitar a culpa que ele tinha em ter dirigido o drogado e por conta dele, querendo ou não, o outro cara morrer. E nunca assumindo isso pra si mesmo. Tanto que tem um episódio, que eu acho que é na própria terceira temporada, ele quebra, ele começa a chorar, sentado no chão, e conta pros irmãos dele isso. É um episódio muito bom. Mas no final ele ia virar o pai dele. E é por isso que cada um teve um encerramento que precisava. O Kendall perdeu a empresa. Porque ele não merecia. Simplesmente. Todos os atos dele, por mais que fosse para receber a empresa, não significa cuidar da empresa. Por mais que ele quisesse, no final, se ele tivesse aquela empresa, ele não queria cuidar da empresa, de certa forma, porque ele queria cuidar da empresa. Ele queria cuidar da empresa porque ele queria mostrar que ele era melhor do que o pai dele naquilo, de certa forma. Então tiraram o objetivo de vida dele, que era esse. E daí você vê no final ele sentadinho numa cadeira, na praça, olhando pro mar. E simbolicamente você acha que ele vai se matar, porque ele já teve outras conexões. Tem uma cena que ele tá na piscina e ele supostamente tenta se matar se afogando sozinho. E você vê ele olhando pro nada, pro vazio, que ao mesmo tempo pode representar alguma coisa nova, a liberdade, que ele queria ficar liberto daquilo. Ele queria não se sentir mais preso àquela porra daquela empresa em alguns momentos, incluindo essa que ele pede pra ele sair. Que aquilo fazia mal pra ele. Então pode significar as duas coisas, mas no fundo você vê um segurança que simbolicamente é o segurança que ficava com ele quando o pai dele era vivo. Ou seja, para representar que o pai dele ele ainda vive na segurança do pai dele. A Shiv, que é a mina que queria mostrar que ela era foda, que ela era a mina, que ela não era a filha do cara que era foda. Ela era foda, assim. Termina mulher do cara que é foda. Tem gente, talvez, que acha que ela é uma puta personagem feminista e tal. Não. Ela é feminista quando convém pra ela, quando é bom pra ela, quando ela consegue o que quer. Ponto final. Tá ligado? Não é nada além disso. Quando ela tem que chorar, bater os pés e usar alguma outra coisa que talvez não bata com a cartela, ela vai usar do mesmo jeito que o Kendall. Ah, eu sou foda, mas no final eu usava de vez em quando. Ah, meu pai é fulano. Tá ligado? Eu sou o filho mais velho, como se por isso ele fosse escolhido pra assumir a empresa. Enfim, o Roman também. O Roman termina finalmente podendo lidar com o luto do pai dele, não tendo que sentir o medo de ter que impressionar o pai dele, num bar bebendo um champanhe, um drink, enfim, tranquilo. Mas ainda assim no lugar que ele sempre teve. Todos os problemas sobre sexo que ele tinha não foi resolvido. Os problemas que ele tinha pra conseguir uma namorada, não, quisesse alguém que quisesse dividir uma vida com ele, não uma mina pra ele comer, porque isso ele conseguiu o tempo todo. Ele não resolveu isso. O Tom, que eu falei pouco aqui do namorado da Shiv, é um cara que, porra, ele sempre babou bola. É dito que ele foi atrás da Shiv, talvez por amor, sim. Ele fala que amava ela fala que ama ele, mas no meio disso também tinha aquela questão de, porra, ela pode me botar em outros lugares. E a Shiv queria usar ele pra colocar ele em certos lugares pra ela ter destaque também. Entende? Tinha uma situação meio simbiótica aí que um queria usar o outro.
Mas ele era o cara que sempre aceitava o que tinha que aceitar por conta disso que, eu posso ter um lugar melhor. Tanto que tem um momento que a Shiv simplesmente ela começa a querer sair com outras pessoas, transar com outras pessoas. Tanto que o Tom também trai ela numa despedida de solteiro, não tem problema. Não é essa a questão. Mas ele aceita ela fazer isso, mesmo não querendo. Por quê? Não vou terminar, porra. Porque se eu terminar, eu posso perder certas oportunidades. Eu vou aceitar, talvez me mandarem pra cadeia, porque talvez eu tenha uma oportunidade aí. Sempre vai deixando, você vai deixar pisando nele. E assim, ele foi subindo até virar o chefe. Ao ponto de. O que que acontece? O cara que contrata ele, esse novo CEO, era o cara que lidava com a Shiv antes. Que tinha uma puta conexão com a Shiv. A Shiv a princípio não queria dar pra ele. Ela de vez em quando provocava nas brigas com o Tom, provocava ele falando, ele é mais bonita, mais forte. E blá 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 blá. Acho que é sueco ele, talvez. É daqueles países lá dos Vikings, tá? Não tem muita explicação. Mas, porra, esse cara é um cara que depois falou, logo no final, inclusive, da temporada, porra, eu comeria a Shiv se ela quisesse. E eu sinto que ela daria pra mim. Aí ele fala isso pro Tom. E, porra, já que eu não posso ter ela, é muito melhor eu ter. Tipo, por que que eu vou ter ela se eu posso ter você? Que vai lidar com todas as outras coisas. Ou seja, o cara falando, eu comeria a sua mulher, talvez a sua mulher me daria. Só que, assim, ele fala essas coisas, mas não é meio pra provocar, é porque ele é. Ele fala umas merda mesmo à toa, ele não tem esse senso. Ele faz isso durante a série inteira, esse cara. Tanto que a Shiv que meio que, isso daí não é legal de falar, isso daqui é. E ele fala isso pro Tom. E o Tom aguenta quieto e faz graça. Ele faz. A mina tá grávida do filho dele nesse ponto. Então também, é ele. Agora no lugar de destaque que ele quer. Mas seguindo toda a trajetória desse personagem, que é. Ele sempre aceitou pisar na cabeça dele pra chegar em algum lugar. Você chegou em algum lugar. Parabéns, você trampa com o cara agora que falou que comeria sua mulher e tudo mais. E que mostrou que o tempo inteiro pensava nisso. Entende? Então cada um teve o final justo, não bom, mas justo. E é por isso que eu acho uma boa série. Falta muita coisa pra falar aqui que eu também não lembro, mas tudo bem. Mas é isso, esse foi o resumo de Succession. Depois de terminar de assistir Succession, apareceu uma série recomendada, porque eu queria assistir alguma coisa nessa vibe, mas que eu começasse do nada, assim, não uma série famosa. Daí eu comecei Silicon Valley, que mostrou pra mim, que é uma história sobre o Vale do Silício, que é um lugar lá que tem muita empresa tecnológica que surge e tudo mais. Só que é uma série mais de humor e tal. Então, porra, não quis assistir e fui pra uma outra que tinha aparecido pra mim, que era Industry. Que eu comecei a assistir do nada. E eu achei interessante. Que basicamente gira em torno de. Tem três, quatro personagens. Que eles foram pra uma corretora em Londres pra trabalhar nessa corretora. Uma corretora gigantesca. E eles estão estagiando. E eles começam a estagiar na função já que seria deles. Certo? E depois de algum tempo, eles vão ter que passar pelo conselho para saber se eles vão, baseado no que eles acham dele, no que o conselho acha deles, nos resultados deles, em tudo mais, para saber se eles vão ser efetivados ou não. E no meio disso a gente tem a Harper, que é a personagem principal, que ela é imigrante, ela tá nessa daí para tentar resolver as coisas, mas ela também é inteligente. No primeiro, acho que é o primeiro episódio mesmo, a Diara é uma mina que é meio que. Tem a mesa, tem as mesas lá de corretor, tá? Ela é vendedora. É, mas meio que tem é dividida essa salona em algumas mesas. Ela é da mesa que o chefe é o Eric, certo? Que é o cara que contratou ela. Que é um cara que também é filho de imigrante, se eu não me engano, tudo mais, viu um valor meio nela, assim, mas até então a gente não sabe nada disso, e dá uma oportunidade pra ela. A Diara fala, a gente tem uma reunião com a Nicole, que é uma mina bilionária, sei lá, vamos lá, comigo, vou te levar. Ela aceita, a Harper aceita,
Só que tá meio que umas ideias de merda acontecendo. A Nicole tá bebendo, essa mina bilionária e tal. E a Harper, ela dá um comentário sobre, tal coisa vai subir. A Diara fala, não, não vai. E a Harper fala, olha, é meio arriscado, mas faz sentido. Isso sim, isso vai acontecer, porque o presidente tá falando tal coisa, tal dinheiro vai subir, logo isso daqui vai descer, e é bom investir nisso, porque logo depois ele vai subir, porque tem a ver com o governo e tudo mais. A Diara tenta cortar ela e ela fala, não, deixa a menina falar. E daí a Diara meio que se sente... Porque a Diara nunca teve atenção dessa mina direito. E de repente ela tá dando uma puta numa atenção pra Harper, tá ligado? E daí elas conversam um pouco, ela explica tudo mais. A Nicole fala, olha, você não é uma vendedora. Isso é uma coisa boa. É uma pessoa que pensa mais. E daí logo no primeiro episódio, as minas estão indo embora. Essa mina rica, ela tá levando a Harper pra casa. Ela vai parar na casa dela, vai mandar o motorista levar a Harper pra casa dela. No meio disso, a mina bêbada mete a mão na chota da Harper, à toa. Enfim, logo no início ali aparece outro personagem que estão trampando nessa parte, são estagiário. E daí tem um deles que, porra, se droga o tempo inteiro, não sai da empresa pra mostrar resultado, ele morre. Isso vira uma treta, porque daí a empresa inteira começa a ter que justificar essa porra. Uma empresa rica pra caralho, tendo que justificar esse inferno. Enfim, e daí a história vai girando em torno disso. Girando em torno do Robert, que é um cara que é o bonitinho lá e tal, mas não tem muito dinheiro. Que é vendedor também. A Yasmin, que é uma outra personagem muito importante, porque depois ela vira amiga da Yasmin. E essa Yasmin meio que quer dar pro Robert, mas ela também tem namorado. Mas daí foda-se porque o namorado meio que não quer comer ela, sendo que ela é gostosa. Daí ela manda umas fotos pro Robert, daí o Robert manda os vídeos dele batendo. E aí que tá. Logo no primeiro episódio da série que eu fui ver, primeiro, segundo ali, que eu vi essa parte da Harper com a mina bilionária, que eu vi o cara se drogando pra caralho e tudo mais, e depois morrendo, gerando mais história, que eu vi os caras explicando um pouco sobre o mercado financeiro, corretagem e tal. Falei, porra, da hora. Acho que eu fui pro banho e botei ali, vou ver uns TikTok falando sobre essa série um pouco, né? E eu vi muito comentário falando, isso daí é tipo Billion, só que pra gente nova, né? Fiquei, ué, como assim? Isso daí é tipo Succession, só que misturado com euforia. E eu não entendi. Comecei a ver os episódios. Todo episódio tem sexo pra caralho. Todas as personagens principais ali a princípio mostram as tetas. A Harper mostra, Yasmin mostra, que se foda. Todas. O Robert mostra o pau. Foda-se. Todos eles. Droga o tempo inteiro. Pensa numa série que me deu honestamente vontade de voltar a cheirar pó. Nossa senhora. Eu vi os caras cheirando pó e trampando pra caralho e fiquei, mano, tá aí, agora eu sei o que falta no meu trabalho. Mas é boa, tá? Eu tô achando legal assistir. A história vai. Nessa primeira temporada é isso. É eles tentando ser contratado. A Harper tentando mostrar o valor dela. É. Pra poder ser contratada. Só que ao mesmo tempo ela não foi formada, ela não se formou, né? Então tem essa pica, porque eles precisam dos antecedentes escolares ali, né? Eu esqueci o nome, mas ela precisam dessa porra. Dela liga pra um ex dela pra falsificar e fazer isso. E daí depois o Eric, que é o chefe dela, descobre essa porra e deixa passar. Ao mesmo tempo que ele descobre que ela tinha feito uma pica, ela tinha cometido um puta de um erro. Ela era pra comprar uns bagulho em Libra, ela comprou em dólar, o bagulho caiu pra caralho. Era tipo 50 mil, ela tentou corrigir e virou 140 mil negativo de dívida, tá ligado? Então, mas ainda assim, ela vai lá falar com a Nicole, porque depois elas meio que mantêm uma certa relação, onde viram meio que amigas e tudo mais, e mesmo assim a Nicole ajuda ela, o Eric descobre tudo isso, perdoa a Harper e tudo mais, mas o Eric também é meio estourado com umas picas que tá acontecendo por causa de um cliente lá, então acontece algumas picas e estão querendo tirar ele da empresa. Ele tranca meio que a Harper numa sala pra ter uma discussão e depois sai. E a Harper comenta isso com a Diária. E a Diária é meio que uma vagabunda, né? Ela tá querendo crescer na empresa. Daí ela começa a trazer a Yasmin, essa mina que eu tinha falado antes. Que ela passa por umas picas na mesa dela, também é uma merda. Você entende ela querer sair de lá. Mas a Diária começa a trazer meio ela, meio que numa vibe de querer substituir a Harper. E ok.
E daí o Eric começa a querer levar a Harper para certos negócios e tudo mais, para ela evoluir, para mostrar que tem potencial. A Diara fala: "Não, mas ela já tá marcada para fazer tal coisa". No final querem demitir o Eric, por quê? Porque a Diara pegou e contou pra rapaziada lá: "Ó, ele trancou a fulana na sala lá" e tudo mais. E daí ele tá arriscando perder o emprego. Ele tá puto com a Harper, não lembro exatamente por quê. Mas o final da primeira temporada, se eu não me engano, essa parte da empresa, pelo menos, que assim, é uma história que mistura várias coisas. Tem várias coisas da Yasmin com o namorado dela e tudo mais, que finalmente eles terminam, mas ela também não transa com o Robert. Tem meio que uma situação de poder ali, que ela começa a querer brincar com o Robert, com a cabeça dele e tudo mais. Enfim, mas a parte final ali da Harper na empresa é que ela fala que o Eric não fez nada, tudo mais, que é inocente. E que a Diara foi demitida por estar mentindo e por estar fazendo essas picas. E daí finalmente ocorre uma briga entre Yasmin e a Harper, que viram muito amigas ali durante a porra da primeira temporada inteira. Porque a Diara tava trazendo a Yasmin pra essa mesa, que é um bagulho importante. E a Harper deu um jeito da Diara ser demitida, ou seja, a Yasmin não vai mais fazer parte daquela porra. Então elas brigam e tudo mais. Enfim. Que é bem bagulho de, jovem, relações aqui, eles estão brigando porque. Lá, 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 lá. Isso é meio que eu não curto, isso eu não curto, euforia. Sabe, essa história é meio jovem o tempo inteiro. Mas é interessante, tá ligado? É legal de assistir. Talvez sejam pra representar que os jovens, que os personagens em si são jovens, numa Londres ali, com dinheiro pra caralho, que o bônus dos caras é tipo 25 mil à toa. Pode ser, talvez, não sei dizer. Enfim. É... Quanto tempo tem de podcast? Só pra ter uma noção que eu me perdi aqui no tempo. Estamos com 1h30. Deixa eu tomar minha cervejinha aqui. Vamos para os live picas. Lembrando, né? Caso você queira participar desse podcast. Nossa, eu passei muito tempo falando de Succession, né? E tal, mas vale a pena, tudo bem, não tem problema não. E Industry é legal. Só que eu tenho que assistir de novo, porque se Succession eu assisti só ouvindo, quem dirá Industry, então? Puta que pariu. Mas minha única reclamação de Succession que eu teria aqui é que como eu assisto aspas, né? Eu vou escutando a série, eu assisto dublada. E vai tomar no cu de uma série que mudou de dublador 20 vezes, tá ligado? Da primeira pra segunda pra terceira, eles mudam o dublador dos personagens. E não é tipo um figurante, não, é o Kendall, é o Roman, é o Logan, tá ligado? Tanto que assim, eu gosto mais da primeira voz do Roman na primeira temporada. Mas eu gosto mais da voz do Kendall na terceira, porque ele parece menos palhaço, tá ligado? Ele parece um pouco mais sério o tom de voz dele. Mas o Logan, a Logan Roy, o pai, né? A voz dele na primeira temporada é muito mais imponente, é muito mais da hora, tá ligado? Eu acho que o Tom é um dos poucos que mantém a primeira voz, a Shiv não presta atenção e o Greg também é um que mantém a primeira voz. Pra sempre. Mas vai tomar no cu, né, rapaziada? Puta série rica do caralho, não pode contratar o mesmo dublador, não. O que que acontece, hein? Vamos para os live picks de hoje. Deixa eu verificar aqui. O último live picks que foi lido foi o do Feto Maldito, que ele queria que fosse feito um resumo. Deixa eu ver aqui. Tenho zero noção de onde você parou. Gostaria de pedir um resumo. Tá. Esse foi lido na semana passada. Então temos dois live picks hoje. Temos um do Luvas, que é Fala Solan, como que foi a semana? Já expliquei pra você. A semana foi boa, não vou negar, não. Eu tô aí. Os 3 vídeos curtos estão editados e prontos para serem postados. Um grande eu deixei pronto e o outro grande eu tô editando. Espero dar a sorte de conseguir postar quinta-feira agora, tá? E o podcast está sendo gravado. Então as coisas estão acontecendo. Então estou feliz. Minha semana está sendo boa. Ao mesmo tempo que os 2 vídeos da semana que vem já estão gravados também. Então, caralho, tô conseguindo adiantar bem as coisas, tá bom? Essa foi minha semana. Sempre tive vontade de fazer jogos, mas toda ideia que eu tenho, seja para a história ou para as mecânicas, sempre penso que fica terrível e desisto. Como devo fazer para saber se estou sendo só muito autocrítico ou se estou tendo bom senso? A partir do momento que você nunca lançou
um jogo de verdade, você não tem muito senso crítico, certo? Eu, assim, se eu nunca gravei um vídeo, todos os primeiros vídeos que eu tentar gravar, o que eu pensar em fazer, vai ficar uma merda. Talvez na minha cabeça, até quando eu tô escrevendo e tal, fique bom, mas depois de gravado, enquanto eu tô gravando, vai ficar uma merda. Você vai gerar um senso crítico real, pelo menos, um bom senso real mesmo, a partir do momento que você fizer. E daí você vai criar casca. Na minha cabeça tava muito bem. Eu gravar com a luz do quarto, sendo que tá fazendo sombra na minha cara. Tô de costas pra lâmpada. Na minha cabeça tava tudo certo. Era meus primeiros vídeos, porra. O que que tem? Não sabia que tinha que ter uma luz na cara? Sabia, mas não tinha. E aí? As piadinhas podiam estar meio idiotas, meio copiando alguém? Podia, mas e aí? Eu só vou saber se eu fazer, tá ligado? É igual falar. Você só vai saber se tua ideia é boa se tu levar ela até o final. Se tu parar a sua ideia merda no meio, ela sempre vai ser uma ideia de merda, entendeu? Não é um bagulho que você vai transformando ela, entendeu? Você pode achar merda se pensar essa parte que eu vou continuar. Porra, que isso é um bagulho legal. Agora se você vai começar um início, tá? Vai começar o início de uma história. Achar uma merda, apaga, escreve outro, início. Você nunca vai chegar na situação que é, você escreve o início e fala, não sei se eu gostei, mas vou continuar. Escreve o meio, né? Porra, aqui tem um ponto legal. E você pode pegar esse ponto legal, então, e depois reescrever um bagulho que vai ser inteiro. Mas você nunca chega lá, porque você só para no começo, entendeu? Eu entendo que fazer um jogo não é um bagulho que é pra. Porra, vamos fazer aí toda terça pra ver se dá certo. Mas é isso, as ideias pelo menos tem que ir pra frente. Você não precisa concluir o jogo. Mas, porra, montar na sua cabeça tudo, pelo menos, uma historinha curta, fala, é fulano tal, ele vai fazer tal coisa em tal lugar, o objetivo é tal coisa. Daí depois você vai diluindo, diluindo não, você vai detalhando mais cada parte, até chegar em algum lugar. É isso, não tem, você não tem um bom senso ainda porque você não criou esse bom senso porque você não fez essa porra, tá bom? Enfim, segundo o LivePix, coragem para colocar uma IA para gerar a mensagem. Abre parênteses, nenhuma necessidade de citar tal doação em podcast. Nossa senhora, porra, que. Os 15 contos mais fáceis que eu já ganhei na minha vida. Que comentário é esse, tá ligado? Ela botou no parede, nenhuma necessidade de citar tal doação em podcast. Mas assim, é no final, né, irmão? Como é que eu vou saber? Só gerou uma mensagem por IA. E essa foi a mensagem. É isso mesmo? Que porra é essa? Enfim, é isso, né? É isso que me resta. Vamos ver algum e-mail de hoje aí, porque eu sei que teve um e-mail que foi mandado. Um ou dois e-mails, pelo menos, que foram mandados hoje. Então vamos ver aqui em Aloxan Podcast, conselhos@gmail.com. Nossa, tem 51 e-mails aqui. Mas também tem coisa de Spotify, né? Essas porra. Por que o Spotify tá mandando notificação? Não sei também. Enfim. É... Vamos ver o que foi mandado hoje, meio-dia e 31, tá? Tá, até que bem curto o e-mail. Vamos lá, para o primeiro e-mail de hoje. Prezado arrombado, começa muito bem. Não é o primeiro e-mail que eu envio, mas espero que esse seja o primeiro que tenha lido. Bem, não é sobre mim que quero falar, mesmo que eu esteja me fudendo para me manter com o pouco que recebo. Ainda tenho coisas para me alegrar, como vou começar a tocar violão. Mas eu tenho que esperar ele sair do luthier, oficina de instrumentos musicais. E o principal, que foi o motivo de eu querer enviar esse e-mail. Estou escrevendo um livro de romance e drama. E vim te mostrar de antemão o prelúdio do meu livro, ainda sem nome. Se lhe interessou, posso. Tá, eu posso ler essa porra. O maior medo de abrir arquivo depois que eu fui hackeado, né? Eu não fui hackeado assim, mas o medo é gigantesco. É. Se lhe interessou, posso dizer que há um segundo que estou escrevendo. Eu espero que tenha lido, senão vai se fuder. Mas eu entendo que a prioridade é o LivePix. Mas eu sou tão pobre quanto você, então é quase impossível para mim mandar. Sabendo disso, posso dizer que tudo culpa do capitalismo, mas enfim, já escrevendo há um tempo e se lhe posso enviar meus poemas para serem lidos no podcast. E nesse caso, pode entrar em conta com esse e-mail. Sei lá, cara. Manda uns poemas aí, e-mail do episódio 91, eu leio no episódio 91.
Pedir acesso ao proprietário, não tem acesso, você quer solicitar acesso. Você mandou um arquivo que eu não tenho acesso, filha da puta! Aí, irmão, vai se fuder, hein? Tá, já que eles não deu, vamos para algum outro. O cara desesperado do episódio 80 só pra agradecer. E o cara mandou esse e-mail dia 19 de maio, então vai fazer um mês. Vamos lá. Olá, Luxa, tudo bem? Sou aquele cara que te pediu conselho sobre os problemas que eu estava enfrentando em casa e com o meu TCC. Eu não lembro desse e-mail. Escrevo para te dar um retorno sobre o que aconteceu. Primeiro, quero te agradecer, você estava certo. Eu estava preso em uma postura de vítima e precisava mudar. O seu conselho no episódio 80, por volta do minuto 50, 50 minutos e 12 segundos, foi, porra, muito específico, tá ligado? Foi o que eu precisava ouvir do jeito que você falou para parar de lamentar e começar a agir. Antes de contar as novidades, quero esclarecer algo que ficou em dúvida. Sim, tenho 30 anos. Ah, lembrei. É esse cara? É o. É o trans, perdão, né? Perdão. É o trans que mora com a mãe, nem fudendo. Nem fudendo. Sim, eu tenho 30 anos, eu entendo porque você disse que eu parecia mentalmente fraco. A verdade é que quando eu bebi tive epilepsia, o que afetou meu desenvolvimento neurológico, resultou em um... Tá, deixa eu dar um gole na cerveja pra eu lidar com essa porra, porque agora... agora não é mais um e-mail, agora é uma história, tá ligado? Caso você não tenha visto esse episódio, porque, porra, episódio 80 não está no 90 e eu fiz uma pausa de 2 semanas. Faz 3 anos que eu li esse e-mail, esse pá, então. Mas é basicamente. Eu postei um corte recentemente. Quando eu voltei a postar corte, esse foi um dos primeiros que eu postei sobre um e-mail que eu tinha recebido de um cara trans de 30 anos que estava morando com a mãe e estava com problemas por estar morando com a mãe. Não lembro exatamente porquê, mas se eu não me engano, a mãe dele também tinha um relacionamento com um cara que era filha da puta. É isso, tá? E basicamente meu conselho foi: caralho, para de ser vítima, 30 anos, segue a vida, vamos, tá morando na casa dela. Sendo um cavalo, né? Como sempre. Mas. Não foi só isso, tá? Eu talvez tenha tentado. Talvez, tá? Talvez. Tenha tentado ser de boa em algum momento. Espero que eu tenha sido. Mas eu não tenho memória dessa parte. É. Quero esclarecer algo que ficou em dúvida. Sim, eu tenho 30 anos. Eu entendo porque você disse que eu parecia mentalmente fraco. A verdade é que quando bebê eu tive epilepsia, o que afetou meu desenvolvimento neurológico e resultou em um déficit de idade mental de cerca de 8 anos. Eu sou de fato mais vulnerável mentalmente, mas ouvir o seu conselho me ajudou a entender que, tá, então você tem um déficit de 8 anos. Então, é tipo 8 anos a menos. Então, se você tiver. Você tem 30, mas você tem meio que 22, é isso? Que se for, então você tá mais novo que eu, né? Mas, mas foda-se, eu parti do ponto naquele conselho lá que era 20 também. Então vou dar um gole na cerveja. Porra, mano, eu fiquei tão triste. Hoje comentei, né? Só abre parênteses aqui, eu comentei que eu fui pro trabalho sem comer, mas um dos objetivos que eu tenho todo dia é comer fruta. Falei, mano, comer fruta, né? Cheguei em casa, antes de gravar, 1 minuto antes de gravar, eu comi uma banana. E agora eu tô tomando cerveja, tá ligado? E eu tô arrotando banana com a Mistel, tá ligado? É isso daí que é um adulto, né? Essa é minha janta. Banana com cerveja. É o que tem na minha geladeira. Porra! Vamos lá, a cerveja tá ficando quente, tô começando a me arrepender. Resultou em um déficit de idade de cerca de 8 anos. Eu sou de fato mais vulnerável mentalmente, mas ouvir o seu conselho me ajudou a entender que isso não precisa ser uma desculpa para não viver. Seguindo o que você disse, tomei as rédeas da situação. Comecei a trabalhar no dia 18/5 e agora sou CLT. Também queria esclarecer algo que eu disse antes, sobre a sujeira em casa. Eu me expressei mal, na verdade sou eu quem acaba sujando que minha mãe limpa. Caralho, mas eu converti o filho da puta que... se eu não me engano, era, porra, minha mãe bagunça que eu limpo, cara. Mas calma lá também, né? Calma lá também. Eu não sei se era exatamente isso, mas, porra, se eu fiz o cara mudar 360, tá ligado? 180 graus, na verdade, foi de um lado pro outro. Que porra é essa? Mas tá bom, então. Ou talvez ele queria falar isso desde então, mas eu entendi errado, né? Pode ter sido isso. Agora, meu próximo objetivo é conseguir uma casa através de um incentivo do governo, sendo que finalmente estou saindo do lugar e construindo meu próprio caminho.
Obrigado mesmo pelo puxão de orelha. Você tá fazendo isso, você tem que fazer as coisas pra construir alguma coisa. Em algum momento você vai cansar, vai pensar, porra, nada dá certo, tá ligado? Que merda de vida. Esse podcast é o maior exemplo disso. Vocês me veem a cada 3 semanas aí, ó. Cada 3 semanas eu tô feliz pra caralho, daí eu tô mal pra caralho, daí depois eu tô igual eu tô hoje, que eu tô ok, eu não tô feliz pra caralho, mas eu tô bem, mas também não tô mal. Mas eu tô passando por uma situação merda. Às vezes eu tô passando por uma situação merda e tô muito mal. Mas aí você vai fazendo as coisas, você não se mata, você continua vivendo e você vai aumentando coisas, entendeu? É isso aí, você vai construindo algo estando vivo. É por isso que não vale a pena se matar. Porque daí você não construiu nada e tá perdendo, vai jogar tudo fora. Agora, se você fica vivo, você vai construindo coisas, né? Quando você tá fazendo coisas, se você fica só não vivendo, aí é uma merda. Aí só vai acumulando dor de cabeça e problema. Mas enfim. Obrigado mesmo pelo puxão de orelha. Se você quiser, posso ir te atualizando sobre a minha jornada de independência. Se tudo der certo, em breve estarei na minha própria casa. Um abraço. Lembrando que esse e-mail foi mandado dia 19 de maio, né? Então, caso aí você, não sei se eu posso falar o seu nome, caso você queira mandar algum outro e-mail falando sobre como tá agora, sendo bom ou sendo ruim, sinta-se à vontade. Talvez eu leia, talvez eu deixe para depois e tal, mas eu estou nesse momento interessado em saber, tá? Deixando claro, tá? Ah, mas daí 2 episódios depois eu mandei e tu não leu. Eu não me liguei na hora, mas no momento eu estou interessado de fato. Deixa eu responder isso daqui. Responder em lido no episódio 90. Qual que vai ser o título desse podcast? O diabo está nas pequenas coisas. O diabo está nas pequenas... não tem acento nessa pequenas coisas. Eu queria botar uma exclamação, mas eu não consigo botar uma exclamação, então não vai ter, né? Então que se foda. Pra quê? Não tem uma tecla não com a porra de uma exclamação ali, né, mano? Eu aperto, não é? Eu aperto, mas aparece um tio. Porra! Vamos lá, responder. Vou botar nesse outro aqui, lido no episódio tal, enviar. Tá. Enfim, esses foram os e-mails de hoje. Muito obrigado pra você aí que mandou. Tem alguns outros e-mails na fila aqui, então, se você quiser mandar, sinta-se à vontade, porque saiba que em algum momento esse podcast aqui pode ler o seu e-mail. Ah, mas eu mandei há um tempão. Uns 2, 3 episódios atrás eu peguei e voltei isso daquilo lá pra baixo e li uns e-mails de 1 ano atrás, entendeu? Então, não quer dizer nada. Pode ficar à vontade, tá? Mas espero que você tenha gostado desse resumo de Succession. Espero que você tenha gostado do fato de eu ter sido estelionatado ou do fato de eu estar tomando uma cervejinha. Eu gostaria de ter explicado mais mentalmente Succession. Eu estou sentindo essa parte dentro de mim que, porra, não fiz do jeito certo e tudo mais. Mas eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer. E assim, uma parte minha torcia pro Kendall, torcia pra todo mundo acabar bem, eu falei isso. Mas fora que daí eu queria ver o que as pessoas acharam depois de assistir. E tava todo mundo falando muito dentro dos personagens, assim, muito intrínseco na série, porque isso representa tal coisa e daí tal coisa. Fica, mano, calma, eu só tô vendo pessoas e relações, é só isso que eu tô vendo. Vai com calma aí, eu não tô nesse nível, não prestei tanto assim atenção, tá ligado? Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado pra quem mandou Live Pix, pra quem mandou e-mail, ou pra você que só assistiu isso daqui. Espero que você tenha conseguido passar um bom tempo na sua tarde, ou na sua noite, ou na sua manhã. Até o próximo episódio, sábado, às 6 da tarde. Te espero lá. Tchau!